Thiago, você já vai. Pode? Pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos aí à quarta semana de engenharia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Bragança. Estamos aí na segunda noite do evento. Agradeço a participação dos membros da Frasle, né, já vou apresentá-los. Agradeço também todo o suporte dos docentes, dos técnicos administrativos, o Thiago que faz-se presente aqui da TI. Né? Hoje a gente tem uma palestra que vai transitar num universo sistemista das automobilísticas, né? Falando de gestão de projetos de produto. Importante vocês, né, estarem aqui. Eu agradeço a presença dos alunos, tanto da engenharia quanto do técnico concomitante em mecatrônica, né, os meus alunos também da gestão de tecnologia da informação, aí que estão participando, e os demais aí que possam estar aí chegando também dos outros cursos do campus. Tem algumas cadeiras aqui na frente, ó, se vocês quiserem, tem aqui, tá? Apesar de aluno às vezes não gostar muito da parte da frente da sala, mas tem aí. E depois, tá, se precisar, tem a sala B501 como suporte também com a transmissão simultânea, tá? Então, hoje nós teremos aqui a palestra do Israel Donizete Grano, né, que é da área de projetos de produtos da Frasle, né, e a formação dele, ele é engenheiro de produção, técnico em mecatrônica, né, MBA na área de gestão de projetos, como ele disse, ferramenteiro, técnico em outras coisas aí que ele vai se apresentar também. O Denilon também está aqui e o Matheus está lá no fundo. Eu agradeço também, né, a Mariana, que fez um suporte todo aqui para a palestra de hoje acontecer, né? Eu acho super interessante essas questões de vocês se envolverem na organização do evento, de forma indireta. Ela fez a ponte lá na Frasle, o Guilherme ia até vir, né? Porém, ele teve uma viagem e aí indicou também uma grata presença no dia de hoje do Israel e a equipe dele para fazer a parte do nosso evento. Acho que isso é importante para vocês também fazerem parte desse tipo de arranjo, né? O evento é de vocês, alunos, né? A gente faz a ponte, organiza, mas se vocês quiserem engajar-se nisso, também é bastante oportuno, né? Amanhã a gente vai ter uma fala logo no início, né? A Júlia e o pessoal, amanhã a gente vai ter uma fala no início sobre a organização estudantil da engenharia. Então eu chamo vocês logo no início a estarem presentes para podermos organizar isso, que é de suma importância, né? E é o tipo de atividade que vocês, alunos, podem ajudar, né? Então, bastante importante. E agora, sem delongas, né, eu vou passar a palavra para o Israel. Eu agradeço muito a presença dele, falando em nome da direção aqui do campus, para trazer uma ponte da empresa, da indústria, para com os nossos cursos, independente da área, tá? Porque é importante a gente conceber que a indústria permeia em todas as áreas do conhecimento, né? Desde o nível técnico, no caso do nosso campus, ao nível de especialização, né? Então é importante a gente compreender que há relações, e essas relações devem ser fortalecidas, tá? É importante até destacar, né, a gente estava aqui na sala de apoio conversando, ele estava comentando sobre os bons alunos que nós acabamos formando e eles estão, né, tendo lá dentro da empresa, né? A exemplo ali a Mariana, que é do nosso curso de engenharia. Tá? Então, sintam-se motivados a buscar a sua formação, o aprofundamento, né? Ontem o palestrante falou muito sobre busca de conhecimento, né? Competências, habilidades,
para poder ingressar no mercado, né, aprofundar a sua permeabilidade dentro da empresa. Né? Cada dia nós estamos tendo um exemplo de empresa, né, um segmento, mas é isso que é importante, né? A gente entender que a gente forma alunos para o mundo do trabalho, independente do tipo de segmento. Né? Israel. Obrigado, viu? Bom, boa noite, gente. Em primeiro lugar, agradecer o convite do professor Jefferson, Mariana, que intermediou tudo isso. É um prazer tá aqui como representante da Frasle. A Frasle, ela busca muito isso, disseminar o conhecimento e buscar abrir o caminho para vocês. Aí eu fui já um aluno, aí, como o professor bem disse, eu já tive aí no lugar de vocês, eu sei como que funciona. Eu fui um aluno lá em São Paulo, que a coisa é um pouco mais complexa, é um pouco mais competitivo o mercado, tá? Aqui em Extrema e Bragança é um mercado melhor, tem muito mais oportunidade. Então, para mim vê-los aqui, assim, a quantidade de gente para mim é gratificante, tá? Fica o meu contato no final, fica a dica que temos vagas, estamos à procura de pessoas que queiram ingressar lá na Frasle, tá? Tenho vaga para manutenção, tenho vaga para processo, tenho vaga para várias N áreas lá, tá? Qualidade. Então fica a dica aí de quem quiser, entra no site da GUP lá e pode buscar, tá? Bom, vamos lá. Falando um pouquinho de mim, sou Israel, tenho 44 anos, casado com a Simone, tem que falar da patroa, senão depois ela me bate em casa. Pai do Guilherme, de 8 anos. Coloquei aqui que moro na melhor cidade do mundo, Bragança, desculpem aí o pessoal da região, eu sei que tem gente de Extrema, de Socorro, de outros lugares, mas eu falo de Bragança com um certo amor no coração, porque eu fui muito bem recebido. Como eu falei, eu vim de São Paulo, a Nakata ela mudou para Extrema em 2021, então não só eu, mas minha família foi muito bem recebida, então ao pessoal bragantino, que a gente fala aqui, né, então agradeço a recepção, não só minha, mas da minha família também. Tá? 20 anos na experiência de amortecedores, então comecei um pouco cedo lá na Nakata, acho que muitos de vocês estão vendo bastante gente cara nova, tá? Formado em MBA de gestão de projetos, engenharia de produção, técnico mecatrônico, isso aqui para mim é outro orgulho, tá, gente? Senai São Paulo, técnico ferramenteiro e técnico mecânico, porque é uma instituição como o IFE aqui, tá? Então, eu tenho orgulho de falar da formação do Senai, porque eu falo que é uma das melhores escolas que eu passei na minha vida. Eu acho que a escola pública, a escola que está aí lutando para sobreviver hoje, então o Senai é uma instituição muito parecida com o IFE aqui, então para mim é um orgulho, tá? Então, basicamente, minha formação foi toda em escola pública, eu só fui para a escola na engenharia, porque estava conversando com o professor aqui, a FATEC ficava um pouco longe da minha casa, eu chegava tarde, porque São Paulo é aquele trânsito, então eu acabei indo para a escola particular. Tá? Bom, vou falar um pouquinho da Frasle, mas antes a gente tem um ritual lá de falar de 5 atitudes. Tá? Mariana vê muito isso, a gente anda no crachá, ele não tem ali no crachá. Por quê? Porque a gente tem que assumir aqui o compromisso de cuidar do outro, de parar quando tem um problema, de relatar. Então isso é um mantra lá na Frasle, tá? E a gente preza muito isso, e é aquela história que a gente fala lá, ninguém quer se acidentar dentro de uma empresa, ninguém quer se machucar. Tá? Então a gente quer chegar inteiro e sair inteiro. E a Frasle preza muito isso, a parte de segurança. Negócio, para a gente lá, é inegociável. Tá? Segurança em primeiro lugar, depois qualidade, depois produtividade. Então não posso fazer nada que vá afetar a segurança. Tá? Bom, a Frasle, ela é uma empresa do grupo Randon, tá? Quando a gente fala Randon Corp, vocês estão acostumados a ver a Randon aí nas carrocerias dos caminhões, quando a gente transita na Fernão Dias, aquele Randon do caminhão é o mesmo grupo, tá? A Frasle é um braço dele, é um braço que a gente chama de vertical de movimentos, então toda a parte de movimentos está ali, a Nakata está dentro dela, a Nakata foi adquirida, então nós viramos uma marca no mercado. A Nakata era uma empresa e agora ela é Frasle com a marca Nakata. A Nakata continua como marca, mas não mais como empresa. Tá? Então nós somos do grupo Randon, e aí tem várias marcas aí, a gente vai ver para frente ali.
mas é um grupo muito grande. E para o nosso orgulho, quem trabalha lá, a gente fala que é um orgulho trabalhar para a Randon, porque ela é uma empresa mundialmente conhecida, então ela tem sede aí, a gente vai ver ali na frente, em vários outros países, só que é uma empresa brasileira, é uma empresa de capital brasileiro, e a gente está comprando coisa lá fora com dinheiro brasileiro. Então o dinheiro está vindo para cá, o dinheiro não está indo para fora. Tá? A Nakata teve uma época de um capital estrangeiro, uma empresa americana, e o dinheiro ia para lá. Agora a gente vê o dinheiro ficando aqui, o dinheiro sendo investido aqui, sendo revertido aqui dentro, para a gente, para mim pelo menos, e para a gente que trabalha na Randon, é um orgulho. Tá? Bom, passar um vídeo aqui. O movimento da vida é constante. É o movimento do mundo. O movimento das águas, dos ventos, das pessoas. É o movimento de evoluir junto. Porque não somos nós que decidimos o caminho. São as pessoas que nos movem para o futuro. É assim que nos movemos para levar segurança e inovação para o mundo. Essa é a nossa direção. Como um movimento de um coração que pulsa acelerado, mantendo o fluxo constante. Somos Frasle Mobility. Um ecossistema de soluções inteligentes e sustentáveis de mobilidade. Com serviços e produtos para manter em movimento carros, caminhões, ônibus, motos, trens, aeronaves, tudo para mover as pessoas de forma inteligente. Somos uma house of brands de marcas líderes com atuação global. É assim que movimentamos a economia, com um trabalho constante do Centro de Engenharia Avançada e o pioneirismo na criação de materiais compostos estruturais. É dessa forma que nos movemos para promover a melhor experiência para os clientes, que se materializa em plataforma digital completa e preparada para atender com excelência. É assim que movemos mais de 43 mil referências de produtos para estar presente em mais de 125 países, com mais de 7.500 colaboradores, todos comprometidos com o objetivo de mover o mundo para que ele seja mais sustentável e inclusivo, onde pessoas são a prioridade. Por isso, assumimos compromissos públicos e ESG. Nos movemos para contar com cada vez mais fontes renováveis de energia. Monitoramos nossa pegada de carbono e reduzimos emissões de CO2. E colaboramos com a transformação social das comunidades. Porque aqui a nossa missão é clara: manter a sua vida em movimento. Como um movimento de uma estrada que nunca para e que se move sempre na direção das pessoas. Frasle Mobility. Keep life in motion. Tá, então voltando aqui, a gente é uma empresa aí que, conforme o vídeo falou, de mais de 7.600 funcionários. Isso. Estamos aí em 125 países, 24 marcas, tá? Faturamento de 1 bilhão, aproximadamente 1 bilhão de dólares, tá? Em torno de 6,3 bilhões de reais, aí depende da moeda. Então é um grupo, por isso que eu falo que a gente tem orgulho de ver uma empresa no Brasil desse tamanho. Tá? E esse é só o braço Frasle. Quando a gente fala da Randon, tem os outros braços, as outras verticais, vocês viram ali, a gente tem um CTR lá em Caxias que presta serviço, então para engenharia, para automotivo em geral. Eu tenho braços de desenvolvimento de novos materiais, que é o pessoal da Compus, tá? Tem de automação, que é da Alton. Então tem tudo quanto é tipo de... A Randon, quando ela enxergou potencial de crescimento, então ela compra empresa, ela precisa, vou automatizar uma empresa, então eu vou lá e compro uma empresa de automatização. Tá? Esse é o nível da Randon, e por isso que a gente fala assim, uma empresa brasileira desse porte, chegando nesse nível, dá muito orgulho pra gente. Tá? Essas são as marcas famosas que a Frasle tem aí, que são os braços, tá? Então a Nakata está aqui, nós somos o amortecedor da Nakata, tá? E eu tenho aqui Frasle mesmo, que era a marca antigamente. A Frasle continua como marca também, tá? Só que ela tem uma separaçãozinha ali. A Frasle empresa é Frasle Mobility e a Frasle marca, que continua vendendo pastilhas de freio, lonas, continua com essa logomarca, tá? Fremax, Controil,
Aí várias outras marcas aqui que fazem parte do grupo, que são menores, marcas lá, empresas argentinas, tá? Espalhadas pelo mundo aí. Como eu falei, a gente está em 12 países, tá? Aqui, o que está em azul são unidades Fabris. Então eu tenho 5 no Brasil, uma na China, uma na Índia, uma na Argentina, tá? 3 no México, uma nos Estados Unidos. Então é empresa brasileira lá nesses países. Tá? Escritórios espalhados pelo mundo, devido a isso é uma questão de logística, de facilitar o desenvolvimento de produtos lá e de entrar no mercado, facilitar a entrada da frase no mercado. Tá? Linha, portfólio. O que a gente fornece para o Brasil? Tudo que vai, a gente brinca que fala que é tudo que vai embaixo do carro. Tá? É um pouco difícil de ver, mas é tudo que vai dar movimento. Freio, transmissão, amortecedor, suspensão. Então tudo que vai dar movimento para o veículo ali a gente trabalha. A frase tem. Então, são peças escondidas, mas são peças que dão grande reposição. O freio dá muita reposição, então a frota do Brasil é muito antiga. Então eu preciso de uma reposição praticamente aí assim, o consumo de peças de spare parts para veículos é muito grande. Para a gente deixar a frota ativa, que a gente fala frota em movimento, por isso que a gente usa o slogan lá, a frase, o intuito dela é deixar a frota sempre em movimento. Tá? Aqui são os SKUs que a gente tem por linha, mais ou menos. Tá? Então, a gente está falando de fricção 6.300 SKUs, ou seja, são 6.300 peças que a gente tem para vender no mercado. Fricção 9.300, atuação de freio, que são os servos, são os cilindros mestre ali, mais de 1.000. Tá? Discos de freio com a Fremax, mais de 2.000. Amortecedores, mais de 1.500 SKUs. Tá? Motos, 200 SKUs, é um mercado novo que a Nakata começou e está vindo crescente. A gente sabe da frota de motos é muito grande. E a gente ganhou muito mercado na parte de relação, que é um consumível aí exorbitante para moto. Tá? Quem tem moto sabe disso. Suspensão e direção, 1.600 SKUs e componentes para motores, 1.600 SKUs. Tá? Isso é muito forte, mas lá fora, Argentina. No último ano, a Fras-le adquiriu a maior distribuidor de peças do México. Tá? Isso é uma estratégia para a gente tentar entrar no mercado americano mais fácil. Então a Dacomsa faz parte do grupo hoje. Foi uma aquisição de mais de 2 bilhões de reais, aí a gente está falando. E mais de 2.000 empregados e um mercado lá muito grande. Tá? A Dacomsa domina o mercado mexicano. Bom, falando aqui de market share, né, de mercado, cada linha tem um market share aí, então vocês veem que algumas linhas aí a gente está sempre em primeiro lugar, mais de 50% ou mais de 30% do mercado aí, tá? E aí a gente começa a entrar no intuito aqui que a gente vai falar, de amortecedores. Tá? A Nakata ela é a terceira marca no mercado hoje, nós temos aí os outros concorrentes, as outras linhas aí os outros fabricantes de amortecedores. Nós somos os terceiros, a terceira marca mais forte, se tornamos no ano passado a primeira marca no mercado, passamos aí o nosso maior concorrente, a gente não fala o nome, mas é o concorrente do cachorrinho rebaixado lá, que fazia propaganda no passado, tá? Não tem problema nenhum de falar, gente, a COFAP, a gente ultrapassou eles, então a Revista do Mecânico lançou a reportagem, tá lá para todo mundo ver, e para a gente é um orgulho também, tá? Bom, amortecedor Nakata, que nem eu falei, o primeiro foi lançado, o primeiro amortecedor pressurizado no Brasil foi a Nakata que lançou. Isso em 1986. Muitos aqui não eram nascidos, isso foi o amortecedor para o Escort R3, muitos não viram, não conhecem o Escort R3, os mais antigos, acho que conhecemos, professores aí. Tá? Então a gente lançou o primeiro amortecedor pressurizado no Brasil foi a Nakata que lançou. Foi a pioneira no mercado, tá? Isso com uma parceria com uma empresa japonesa, então toda a tecnologia foi uma parceria com uma empresa japonesa, chamava Tokiko. Então é um fabricante de amortecedor lá que fornece ainda no Japão, está ativo no Japão, nós tínhamos parceria tecnológica, troca de tecnologia. Então a gente tinha alguma tecnologia aqui, eles tinham lá e a gente trocava essa tecnologia com eles, tá? Qualidade, líder em suspensão, então que nem eu falei, está um pouco pequeno aqui, mas a gente está em primeiro lugar aqui
na revista O Mecânico. A revista O Mecânico ela é a mais conceituada no mercado. Tá? Quando a gente fala no mercado aí de reposição, é a revista que domina o mercado, a revista que serve de referência para todos os mecânicos do Brasil. Então, a gente ter o respaldo deles é muito bom para a gente. A gente pode cravar que a Nakata é líder de mercado, sim. Tá? Para outros segmentos, a gente já vinha líder de mercado há muito tempo. A Nakata sempre foi referência no mercado em termos de terminais de direção, peças de suspensão, e amortecedores a gente vem numa crescente aí durante o tempo, e a gente conseguiu, o ano passado, se consolidar em primeiro lugar. Tá? E o amortecedor representa aí a excelente qualidade e durabilidade. Tá? Então a gente preza muito isso, que eu falei aqui. A frase preza a segurança, mas também qualidade. Então é isso que faz a gente ganhar o mercado, é isso que faz a gente se tornar, se perpetuar no mercado. Tá? Então não adianta eu ter uma peça aí que não vai ter uma qualidade boa, que não vai ter um desempenho, porque a pessoa compra uma vez e não compra nunca mais. A gente, como consumidor de qualquer item, é assim para qualquer coisa. Tá? Se você compra um componente que não dure muito tempo, a gente não vai comprar nunca mais. E por incrível que pareça, o maior vendedor da Nakata é o mecânico. Tá? Quando a gente fala isso, é ele que... Por que isso? Quando a gente chega com um carro numa mecânica, muitas vezes a pessoa não sabe, não conhece de suspensão, não conhece de um amortecedor. Ela chega com um problema. Meu carro está com barulho. E para solucionar o problema dela, tem que trocar uma suspensão, tem que trocar um amortecedor, trocar uma bandeja. A pessoa vai lá e fala assim, qual que é... Primeiro ela vai perguntar de preço, lógico. Mas qual que é a melhor marca? E o mecânico ele vai vender muitas vezes a marca que não dá problema para ele. Então, se a gente tem uma peça que dá problema, o cara instala e a peça retorna, a gente acaba penalizando ele, porque ele vai ter um retrabalho. Tá? Então, o que acontece? Ele acaba vendendo a marca para a gente. Então, ele é nosso, por isso que a gente trabalha muito com o mecânico, porque ele é o maior vendedor da Nakata. Tá? Bom, vamos falar do amortecedor em si agora. O que é o amortecedor? Em primeiro lugar, gente, eu deixei a frase separada aqui, por causa disso aqui. O amortecedor é um item de segurança. Tá? Todo item de suspensão hoje, ele tem que ter a certificação do Inmetro. Então nós passamos por uma bateria de testes bem rigorosas. Por que disso? Porque o mercado começou a ser muito poluído. Tá? Começou a vir gente produzir amortecedor de qualquer lugar, tem muito pessoal recondicionando amortecedor. A gente fala que isso não existe. Tá? Vocês vão ver ali, tem um amortecedor em corte, tem algumas válvulas internas que a passagem de óleo a gente está falando na casa de 0,2 milímetros quadrados. Tá? Então, quando eu falo do cara recondicionar o amortecedor, é bizarro para a gente, tá? Que fabrica o amortecedor. Então, os fabricantes, junto com o Inmetro, criaram uma norma, a ABNT NBR 13308, que todo amortecedor tem que ser certificado. Tá? Ele precisa ser certificado. Aí foi expandido, o amortecedor foi o primeiro item. Depois o Inmetro expandiu isso para freio, para lâmpada, tá? Para buzina. É engraçado que até buzina tem. A gente fala, mas buzina é um item de segurança? Imagine você cruzando uma rodovia, ou, por exemplo, para vir aqui o IF, você tem que fazer aquela rotatória e sem querer alguém vem, você precisa alertar ele que você está cruzando ali e não te viu. Você aperta o volante ali e não buzina. Então o Inmetro enxergou isso. Tá? Então o amortecedor foi o primeiro e tem uma infinidade de produtos. Então, a importância do amortecedor não é só conforto. Ele agrega segurança para o veículo. Tá? Então, aqui está a foto de um amortecedor aqui, muito similar àquele, tá? Que a gente chama de amortecedor estrutural, que é um amortecedor da família da suspensão McPherson. É muito utilizado hoje, todos os carros praticamente aí que são lançados para o mercado, utilizam um amortecedor muito similar àquele na dianteira. Tá? Inclusive os chineses aí, o elétrico usa amortecedor convencional ainda. Tá? Estão se estudando muito aí a parte de substituição do amortecedor, mas ainda é muito caro para um sistema eletrônico, talvez um servo ali que controle isso, mas é muito caro ainda. Então o velho e bom amortecedor bitubular vai continuar durante um tempinho aí. Tá? Que eu comentei, então ele faz parte dessa suspensão McPherson, é o modelo mais usado aqui. Tá? Então ele está aqui porque a gente chama ele de estrutural por isso, ele faz parte da estrutura do veículo. Se eu retirá-lo, o veículo vai ao solo.
tá? Eu não ando com o carro sem ele. Diferente daquele amortecedorzinho pequenininho que está ali, ele é um amortecedor convencional, a gente consegue tirar e o carro ficar ainda suspenso, eu consigo andar de forma um pouco ruim, mas eu consigo me locomover com o carro. Esse aqui já não. Tirei, não tem como, o carro vai cair, vai ao solo ali e não vai conseguir andar. Tá? Bom, qual que é a função do amortecedor? Já dei uma prévia aqui, mas é essa. Tá? Ele dissipa energia da mola, então quem gosta da engenharia mecânica aí sabe que uma mola, quando você coloca lá uma certa carga nela, ela vai entrar, absorver essa energia, tá? E vai começar a entrar em balanço, que a gente fala ali, até você solta ela, se ela está com a carga, ela vai entrar em balanço, daqui a pouco ela vai parando até ela parar um pouquinho. Tá? Como que a gente identifica muitas vezes um amortecedor um carro com amortecedor ruim? O cara passa na lombada, a pessoa passa na lombada, o carro sai parecendo um barco balançando a traseira assim, ou a frente. Ele continua no movimento ali. Por quê? O amortecedor foi embora. Então é a mola que está fazendo aquela função. Ela pega energia, acumula, desprende, aí recebe menos energia, vai até ela parar. Tá? Então o amortecedor está ali para isso, para controlar essa energia da mola. Tá? Isso faz o quê? Faz o carro ter um contato no solo. Tá? Imaginem aqui uma suspensão sem mola, sem amortecedor, sem nada. Se eu fosse passar num obstáculo, eu tenho uma perda de aderência do pneu com o solo. Tá? Isso prejudica a estabilidade, a dirigibilidade do carro. Tá? Então, o que foi feito? Alguém foi lá e pensou, falou, se a roda sobe, eu vou colocar uma mola para ela descer. Eu vou fazer uma mola ali para jogar a roda para baixo. Só que, como eu falei, a mola ela tem uma energia, depois vai diminuindo e ela continua ali em movimento. E para controlar isso, alguém foi lá e falou, eu vou pôr um amortecedor. Então, eu diminuo a perda de aderência. Tá? Eu tenho suspensões hoje que corrigem essa aderência totalmente. Tá? Um Fórmula 1 é uma suspensão independente totalmente ativa. É possível trazer isso para um carro convencional hoje? É viável? Não. Quanto custa um Fórmula 1? Quanto custa um carro popular? Hoje o carro de entrada, nós falamos no Brasil de um Kwid que custa 80 mil. Se eu trouxer uma suspensão totalmente ativa para ele, a gente vai começar a falar de um número um pouquinho exorbitante que não compensa ser pago, tá? Então a gente parte para um amortecedor, coisa mais convencional, mais popular e mais barata. Então foi criado, tem uma perda de aderência pequena, tá? Mais controlável, que faz a gente ganhar a estabilidade que a gente precisa. Então se a gente pegar um carro de alto desempenho, você vai andar na Fernão Dias, você vai descer aquelas curvas lá da serra ali de Guarulhos ali a 130, 140 por hora. Você pega um carro popular, você já não pode fazer isso. Por isso tem limitação de velocidade, porque tem uma perda de aderência sim. Tá? Mas isso é controlado. Tudo isso foi o que eu comentei aqui agora, a gente vai ganhar aqui, nesses 3 movimentos do carro. Tá? Quando a gente fala em dinâmica veicular, eu falo aqui de IAL, que é o carro rodar, mas ter contato com o solo ainda. Então é o famoso, o carro saiu de traseira, saiu de frente, eu comecei a perder o carro de frente, comecei a perder o carro de traseira. Tá? Controlamos o pitch. Pitch é quando eu vou sair com o carro, na aceleração, tá? Você vê que tem alguns carros aí que ele dá aquela empinadinha na frente, tá? E quando breca, ele vai dar uma baixada na frente ali no sentido do solo. Então, o amortecedor e a suspensão calibrada, eles controlam isso. E a rolagem, tá? A rolagem, muitas vezes, ela acontece depois de um grande IAL. Tá? Então, quando a gente fala em dinâmica veicular aí, depois de vamos dizer assim, primeiro o carro roda muitas vezes, depois ele capota. Tá? Então, a rolagem que a gente fala aqui é o capotamento, traduzindo para uma linguagem aí mais popular. Então, sempre acontece geralmente isso. Tá? A dinâmica veicular vai acontecer nesse sentido. Lógico, tem muitas vezes que já acontece o capotamento devido a algumas circunstâncias. Mas, geralmente, a gente vem de um IAL para depois uma rolagem. Tá? E aí que entra a calibragem perfeita de uma suspensão. Tá? O conjunto que a gente chama conjunto mola e amortecedor. Os dois têm que estar calibrados. Calibrados no sentido de, eu não posso ter um amortecedor que vá privar só a segurança, vai dar prioridade para a segurança, mas também não posso ter um amortecedor que também dá prioridade só para conforto.
Então, eu tendo essa calibragem, que a gente chama de calibragem perfeita, eu tenho segurança e conforto ao mesmo tempo. Tá? Os carros mais esportivos, a gente tem uns amortecedores mais duros, que a gente chama. Tá? Então, são amortecedores mais ásperos. Na linguagem popular do mecânico, se você instalar um amortecedor de um carro esportivo num carro popular, você vai sentir a aspereza do carro. O que é aspereza? Eu pego uma rodovia que nem a gente tem aqui, ou uma rua, qualquer coisinha que tiver ali, qualquer buraquinho, qualquer degrauzinho que tiver, a gente começa a sentir isso no carro. Tá? Por quê? Porque ele está deixando o pneu no solo. Ele está 100% ali, está grudado no chão. Então a gente tem que ter esse controle. Tá? Então por isso que tem essa calibragem. Eu tenho que ter o conforto, porque a gente preza um conforto, ninguém quer andar num carro duro, mas eu também tenho que ter a segurança. Eu posso entrar numa curva, não posso entrar eu estou numa rodovia, eu vou fazer uma curva um pouco no limite de velocidade, com mais segurança, tá? Bom, que eu falei, a parte física da coisa está aqui, decorem a fórmula, segundo o professor vai ter a prova na segunda manhã, cai, tá? Então decorem essa fórmula maluca, mas tudo está aqui, gente. A gente calcula lá na Nakata, a gente brinca só com esse cara aqui, ó, força de amortecimento, tá? E como que a gente controla isso? Através de passagem de óleo. Tá? Vocês estão vendo ali que o amortecedor tem 2 tubos, eu começo a trocar o fluido de lugar. E aí eu vou controlar a vazão dentro dele. Controlando a vazão, eu vou aumentar a pressão dentro dele. Tá? Quando eu começo a exercer velocidades maiores, eu começo a ter pressões maiores. E aí, aquela história lá da física, né? A gente não precisa falar muito, mas lá, né? Força, pressão, área, tá? Tem a relação lá. Quanto mais a pressão maior, a área continua a mesma, então a força vai ser maior, consequentemente maior. Tá? Então, consequentemente, eu vou aumentando minha força de acordo com a pressão interna. Tá? E essa pressão interna é através da vazão. Então, por isso que eu falei ali do recondicionado no começo, que eu tenho áreas ali, umas válvulas que passam 0,2 milímetros quadrados. Tá? É uma passagem de óleo muito fina. Então, qualquer coisinha que tiver ali no meio prejudica o desempenho, prejudica aí a qualidade do amortecedor. Tá? Bom, eu falei aqui, nós temos 2 tipos de amortecedores no mercado. O convencional e o pressurizado. Pressurizado nada mais é que o convencional com gás dentro. Um gás nitrogênio que auxilia na troca do fluido. Tá? Se vocês pegarem a garrafa de Coca-Cola, ela tem uma pressão interna ali, porque o gás ali ele se dissipou lá dentro e criou uma pressão interna. Quando a gente chacoalha ela não gera quase bolha de ar nenhuma. Tá? Se você tirar a pressão interna dela e chacoalhar ela de novo, ela não vai espumar lá dentro. É o que acontece com o amortecedor. Tá? O não pressurizado, o convencional que nós chamamos, está um pouquinho ruim de ver, mas ele tem uns pontinhos azuis aqui, ó, são micro bolhas de ar. Tá? Como eu controlo a vazão dentro do amortecedor, essas micro bolhas de ar geram falhas, tá, na minha força de amortecimento. E essas falhas geram algumas coisas assim, umas falhas do gráfico. Aqui é uma forma um pouco mais didática, tá? Não é uma falha absurda. É uma falha que a montadora ela absorve isso, tá? A calibragem ali do amortecedor e da suspensão ali do amortecedor da mola absorvem essa falha. Não é uma falha grande, mas acontece uma falha. E aí inventou-se o amortecedor pressurizado. Então eu tenho gás nitrogênio aqui dentro, que ele vai comprimir aquele óleo lá dentro. Então quando troca de posição dentro das câmaras ali, depois a gente vai passar o amortecedor. Opa, passa lá para eles ir vendo. Quando ele troca de posição, o óleo ele espuma menos. Tá? Espumando menos eu tenho uma performance melhor. Então, tenho 2 tipos hoje no mercado. Isso aqui era usado muito antigamente, o convencional, tá? Hoje no mercado, 99% dos amortecedores são pressurizados. Isso é uma operação a mais para a gente lá. Tá? Então, eu tenho uma injeção de gás que para a gente é muito fácil fazer. Então, a montadora enxergou isso e ela foi lá e falou, não, então a partir de agora só vai se usar pressurizado. Tá? Tem um lado ruim, porque a pressurização ela gera a tal da aspereza. Se eu coloco muito gás lá dentro, eu começo a gerar uma aspereza do sistema.
Tá? Então a gente tem que ter o controle perfeito disso para a calibragem perfeita ali da quantidade de gás. Tá? Aqui é mais ou menos um desenho ilustrativo. Então, quando a gente está estendendo o amortecedor, o óleo que está na câmara externa aqui, que é o tubo externo que a gente chama, ele vai passar para o tubo interno. O tubo interno ele sempre vai estar cheio de óleo, gente. Isso é regra, tá? É regra. O sistema tem que estar cheio de óleo, porque a hora que eu inverto o movimento da suspensão, eu tenho que encontrar uma coluna de óleo, senão eu dou vazio. Então, o óleo passa para dentro da câmara aqui interna. Opa! Passa para dentro da câmara interna e aí sobe. Parte do óleo também desce um pouco. Então a câmara interna sempre cheia. Quando eu inverto o movimento, que é o sentido de compressão, fechamento do amortecedor, aí o óleo passa um pouco para cima para continuar com a câmara interna cheia e parte vai para o tubo externo, tá? Porque, outra coisa da física, dois corpos não ocupam o mesmo lugar de espaço. Eu estou entrando com haste lá dentro, eu estou entrando com volume de haste, eu tenho que tirar o volume de óleo lá de dentro da câmara interna. Então parte dele vai para fora e parte dele sobe um pouquinho ali, tá? Falando de sistemas do amortecedor, essa figura aqui é o amortecedor muito similar àquele, tá? O que está aqui em amarelo a gente representa o óleo. Eu tenho dois sistemas no amortecedor. Eu tenho um sistema estrutural, que é o que eu comentei aqui no começo, que faz parte da estrutura do amortecedor, não só para sustentar o veículo, mas para sustentar outros componentes. E a gente considera ele como estrutural, por exemplo, como um suporte da bieleta ou suporte da barra estabilizadora, tá? Que a gente chama aqui. Então vai uma bieleta ligada aqui lá na barra estabilizadora do veículo que vai melhorar a dirigibilidade do veículo. Tá? Então o amortecedor está ali, ele tem um suporte ali que serve para isso. Tem alguns amortecedores, esse aí é um deles, vocês vão ver um suporte do lado, ali na braçadeira, que serve para fixar um elemento vamos dizer, de freio, um caninho de freio que a gente chama, ou um fio do ABS, tá? Alguns amortecedores que fixam esse tipo de coisa. Então eles fazem parte aqui do sistema estrutural. Então aqui eu tenho a rosca, tá? Que vai ser a ligação entre a suspensão do veículo e a carroceria. Tá? Então ela que faz a ligação, por isso que eu falei que se tirar esse amortecedor, o carro vai ao solo, cai no chão. Tá? Eu tenho a haste, que é uma haste revestida de cromo, um cromo diferente do que a gente vê na maioria das vezes. A gente vê aquele cromo bonito, né? Bem brilhante, bem parecendo um espelho. Esse cromo já é diferente, vocês vão ver, ele tem uma aparência um pouco opaca, ele não é um cromo reluzente, mas ele serve como um cromo para proteção da haste. Então ele é um cromo duro, tá? A gente controla o que a gente chama de microcracks, que são as microcamadas de cromo que tem ali, as plaquinhas. Por que isso? Porque isso auxilia na lubrificação do selo do amortecedor. Por mais maluco que seja a gente falar, a gente admite uma fuga de óleo do amortecedor, mas é uma fuga tão pequena que é imperceptível ao usuário. Por quê? Cria-se um filme na haste do amortecedor para lubrificar o selo, para ajudar o selo uma vida útil maior. Tá? Então a gente controla tudo isso. Um selinho de amortecedor, o lábio de vedação dele é muito fino mesmo. Ele é muito sensível. Tá? Tem o tubo externo, que o próprio nome já diz, é um tubo que está ali na parte externa, que é onde o usuário vê. Tá? Tem o tubo de pressão, que é o tubo interno, que vocês vão ver, vocês viram, estão vendo, ou vão ver no amortecedor, quando vocês veem um tubo interno dele, é o que a gente chama de tubo de pressão, que é a câmara de pressão do sistema. Tá? Tem uma guia da haste, que para a gente lá dentro, a gente trata como mancal, que é outro componente, tá? Para vocês terem ideia, ele é revestido de teflon. Então a DU bucha, que a gente chama, que é uma bucha DU, ela é revestida de teflon para aumentar a durabilidade da haste. Tá? E tem outros agregados aí que fazem parte, que eu falei, o suporte da bieleta, o suporte aí do estabilizador, que a gente chama lá dentro. Então por isso que a gente fala que recondicionar o amortecedor não é uma coisa simples. Não é assim, eu vou pegar a peça ali e vou recondicionar. Tomem cuidado, tá, gente? Eu sei que é mais barato, eu sei que na hora o bolso pesa um pouco, mas tomem cuidado porque, como eu expliquei lá na frente, ele é um item de segurança. E muitas vezes a gente pode comprar uma peça que pode causar um acidente. Tá? E a gente pode perder a vida por causa de uma besteira que não compensa. Tá? Então,
tomem cuidado com o mercado, que a gente já viu algumas coisas grotescas quando a gente vai analisar, lógico. Vamos entender o que o pessoal está fazendo. Vocês vão ver num vídeo que a gente faz uma solda totalmente controlada, refrigerada a água aqui. O pessoal vai lá, corta o amortecedor e vem com uma solda MIG e solda ali. Tá? Às vezes solda de eletrodo, deposição por eletrodo. A temperatura foi lá para cima, o selo de vedação derreteu. Tá? E o sistema funcional? O que é o sistema funcional? É o sistema interno que a gente tem que vai gerar a força de amortecimento para mim. Então ele é composto por um selo de vedação, sistemas auxiliares que a gente vai ver lá na frente, um sistema de tração que está aqui na ponta da haste do amortecedor que está passando aí, são as válvulas que vão trabalhar ali no fluxo de óleo de tração, quando eu estou abrindo o amortecedor, por isso que a gente fala sistema de tração. Sistema de compressão, quando eu estou fechando a peça, são as válvulas que vão trabalhar, e um óleo especial. Ah, é um óleo especial? É, tem que ser um óleo especial. Tá? Ele é fino, ele é bem fino, ele é um óleo bem controlado, tá? A gente tem anti-espumante, tem um monte de coisa lá dentro, que faz ele ter um desempenho melhor. Então não é qualquer óleo. A gente já chegou a pegar amortecedores aí de recondicionados com óleo queimado dentro, óleo de motor. Como que ele vai dar carga? Ele muda a viscosidade do óleo, ele põe um óleo ali com mais grosso, dizendo no modo popular, né? E coloca um óleo mais grosso, o óleo mais grosso, a vazão aumenta o controle da pressão interna e acaba gerando uma carga. Tá? Aquilo que está desgastado acaba sendo compensado pelo óleo mais grosso que ele colocou lá dentro. Tá? Aqui é uma vista explodida, para vocês terem ideia da quantidade de componentes que eu tenho. Tá? Então eu tenho todo o sistema de vedação, todo o sistema de tração com essas válvulas aqui dentro, a haste com sistema complementar, todo o sistema de compressão. Então, se vocês pegarem essa peça aí e abrirem ela, explodirem ela igual a gente fez aqui, vocês vão ver todos esses componentes aqui, ó. Então tá, eu tenho válvulas aqui que passagem, como eu falei, muito pequenas. Tá? Então tudo isso aqui, esse conjuntinho aqui que a gente fala, essa receitinha de bolo, vai me gerar o desempenho esperado. Tá? Então não é simples, não é fácil, mas a gente tem a receitinha do bolo aí. Tá? Bom, o sistema de tração. Como eu falei, ele é responsável por controlar ali a abertura da suspensão. Tá? Então ele vai estar ali controlando isso. Esse aqui é um sistema detalhado. Tá? O que está aí passando na mão de vocês é ele em corte. Em baixas velocidades, o óleo passa por aqui, gente. É um canalzinho que eu falo aqui, a gente vai de 0,2 a 1 milímetro, mais ou menos quadrado, dependendo da configuração do amortecedor. O óleo fluido passa por aqui, ó, só por esse orifício. Baixa velocidade para mim, 0,05 metros por segundo, 0,13 metros por segundo. Tá? Uma velocidade tranquila, uma velocidade que a gente chama aí, quando você está numa estrada ali, aquela velocidade que o carro está indo a 100 por hora, mas você vê o pouco movimento da carroceria. Tá? Comecei a pôr velocidade, a suspensão começou a trabalhar mais. O óleo continua passando pelos orifícios laterais aqui, tá? Continua vindo por aqui. E eu começo a abrir as válvulas aqui, ó. São válvulas de disco, são molas, tá? A gente fala que isso é uma mola pra gente. Ela começa a abrir, ela começa ali a ter abertura e começa a me dar vazão, controlar a vazão de óleo. Velocidades médias para a gente, 0,26 metros por segundo, 0,39 até 0,52 metros por segundo. Atingir essa velocidade, vou para a velocidade mais alta. Tá? Velocidades, por exemplo, de uma queda de roda, passou uma lombada muito forte, a suspensão abre muito rápido. Tá? Ou estou vindo, tem um buraco, a roda vai cair naquele buraco. É o que a gente chama de velocidade rápida para a gente, 1,05 metros por segundo. Já é uma velocidade um pouco considerável, tá? As válvulas estão totalmente abertas. Aí eu começo a ter orifícios ali. Tá? São furos com determinadas quantidades de furos ou diâmetros que vão me controlar. Então, o sistema, a gente fala que ele vai ser estrangulado com essa quantidade de furo. E é a velocidade mais alta que a gente controla aí para um amortecedor. Hoje, o mercado controla em torno de 5 velocidades, que é da 0,13 ou da 0,05 até a 1,5 ali. É as velocidades que a gente controla lá. Lá internamente na fábrica, nós testamos todos os amortecedores na velocidade mediana. Eu não consigo testar 100% porque senão não tenho produtividade. Tá? Então toda a peça é testada 100% na velocidade do meio ali, na intermediária, que é a 0,39. Então tudo que é produzido é testado. Ah, deu alguma diferença? Passa para o laboratório.
Então o laboratório vai testar todas as velocidades. Então a gente testa todas para confirmar se tem alguma coisa, algum problema ou não. Tá? Sistema de compressão muito similar ao sistema de tração, ele vai fazer a mesma função, só que quando a peça está fechando. Aí a gente tem aquela gaiolinha que está passando aí na mão de vocês, nesse formato, que na velocidade mais baixa, mais uma vez, eu tenho as válvulas com as micropassagens ali, que atuam, tá? Começo a aumentar a velocidade, começo a flertar, fazer que as válvulas vão flertar, meu Deus, falhou a palavra, elas vão dobrar a válvula, tá? E essas válvulas, quando elas dobram, criam uma passagem de óleo ali. Mais uma vez, a válvula dobrou, tá? Dobrou totalmente, eu começo a controlar pela furação. Então a furação vai ser mais uma vez a limitante. Eu tenho lá retentores com um furo de 1 milímetro e até retentores com 6 furos de 2 milímetros. Para vocês verem a gama de possibilidades que a gente tem lá. Tá? Então vai aumentando a quantidade de furo, vai aumentando o diâmetro, tudo isso para ter uma força de amortecimento que a gente precisa. Não somos nós da Nakata que determinamos isso, é a montadora que me exige isso. Então é o cliente que me exige isso. Eu não posso mudar algo, porque se eu mudar esse algo vai comprometer ali uma dirigibilidade, um conforto do veículo. Então tem que replicar o que a montadora quer, tá? O que o veículo usuário final exige. Bom, sistemas complementares. O que eles servem? No Brasil, infelizmente, nós não temos as rodovias que a gente vê aí nas televisões, aí nos filmes, né? A gente tem um pouquinho de buraco, tem um pouquinho de lombada, tem um pouquinho de valeta, né, que a gente chama. Então acaba tendo uma queda de roda, acaba tendo uma surpresa aqui, outra ali. E para isso nós temos sistemas complementares. Tá? Nada mais é, eu tentei aqui, mas a imagem está um pouco escura aqui, está um pouco clara. Mas é uma mola, a gente está vendo a molinha dentro do amortecedor. Ela vai fazer com que, quando a queda da roda tem uma queda muito grande ali, muito rápida, eu tenho uma condição muito... aconteceu e não viu, para absorver esse impacto, para absorver isso, o amortecedor não conseguiria, talvez. E aí a gente tem essas molas para gerar um gráfico complementar aqui, tá? Isso aqui só vai ser, como eu falei, só vai ser exigido em grandes casos aí. Só quando a suspensão está praticamente toda aberta. Então a gente vê esse complemento. Um gráfico de amortecedor normal, a gente chama de gráfico bolha, ele gera uma bolha aqui, tá? Que fisicamente é absorção de energia. Eu estou absorvendo energia durante todo esse intervalo aqui. Ó. Tive uma queda de roda, eu preciso absorver mais a energia. O que eu faço? Eu ponho um sistema complementar. Essa mola aqui. Ó. Então ela vai ter aqui esse pico de curva aqui, né? Que a gente chama de... Vai segurar a suspensão ali, que é o que a gente precisa. Só que a mola é mecânica. Tá? Eu tenho um gráfico meio agressivo. Ó, segura e para. Segura e para. Então gera esse gráfico meio quadradão aqui. E aí... Esse amortecedor que está passando para vocês tem um sistema hidráulico. Ele é um pouco mais caro, mas ele gera uma curva um pouco mais suave, porque ele é um sistema hidráulico. Tá? Então eu consigo fazer de forma mais progressiva, mais suave. Eu vou entrar mais suave, vou chegar lá em cima e vou absorver a mesma energia que a mola, muitas vezes um pouquinho mais. Só que de forma muito mais suave. Ó. Tá vendo? Eu tenho uma progressividade dessa curva. Então isso aqui, para o usuário, é muito melhor. Tá? O usuário final ele acaba tendo um conforto melhor que a gente chama. Tá? Então a gente chama em queda de roda. Em queda de roda, isso aqui é muito utilizado em veículos de grande porte, em veículos mais... É o que a gente brinca no carro da gerência, no carro mais caro, tá? Porque é um sistema um pouco mais caro. Eu tenho que complementar o amortecedor com ele e acaba sendo um pouco mais caro. Já começou a melhorar, tem bastante gente quando não coloca o stop hidráulico que a gente chama, coloca a bola, tá? Então isso vem para complementar devido aos problemas que a gente tem. Tá? O que gera os problemas aqui no Brasil, o que gera dificuldade para os nossos fabricantes, são as estradas, são a pavimentação que a gente tem aqui. Para vocês terem ideia, mercado europeu, mercado americano, eles usam o que a gente chama de amortecedor monotubular. Tá? Só tem um tubo dentro, só vai o tubo externo, e esse tubo, lógico, tem uma superfície ali, mas só tem o tubo com um pistão. Ele acaba sendo mais barato, tá? Porque eu tenho menos componentes dentro dele.
Só que lá eu tenho gás nitrogênio pressurizado e no Brasil, quando eu trago isso para o Brasil, essa tecnologia para o Brasil, a aspereza do solo, do terreno, acaba passando para o veículo. Tá? Não dá para a gente absorver tão fácil. Então tem alguns casos que a gente chama de tropicabilizar o veículo, que é trazer, trazer a forma do país para o veículo. Tá? Então tem veículos que lá no fora você usa um amortecedor monotubo e aqui no Brasil não. Então isso acaba agregando um valor no veículo, muitas vezes, a gente acaba pagando um pouco mais caro por causa disso. Tá? Então tem N veículos aí que a gente tem lá fora monotubo e aqui no Brasil não. Tá? Bom, vamos falar um pouquinho da engenharia de produtos. Falar na parte de desenvolvimento que o professor comentou. Tudo que eu vou fazer lá na engenharia, eu tenho que pensar nessa sigla aí, ó. Design for X. O X é o N na matemática, tá? Design para várias coisas. Design para segurança, para qualidade, para custo, para montagem, para manufaturar, tá? O que isso agrega? O que eu tenho que pensar? Não adianta eu fazer um produto, quando a gente fala na engenharia, vocês estão estudando isso, não adianta eu fazer um produto que ele não vai ser viável financeiramente. Então a gente tem todo um estudo ali de financeiro sobre esse produto. Eu tenho que ver toda a viabilidade econômica dele. Eu tenho que ver a parte de segurança. Como que eu vou trazer um produto para dentro da minha fábrica que não é viável fabricá-lo? Tá? Então eu tenho que, antes de fazer qualquer produto aí, qualquer desenvolvimento, eu tenho que pensar nesses design for X aí. Eu não posso chegar ali e falar que o X aqui, a palavrinha vai variar, né? Falar que eu vou comprometer o meu custo. Que acionista que vai chegar para mim e falar, tá, eu absorvo o custo. Eu vou absorver esse custo. Então, nós como engenheiros, aí vocês, aí pessoal, não só da engenharia, mas de outras áreas, a gente tem que pensar nisso. Tá? Uma mecatrônica, uma automação. Eu tenho que automatizar uma fábrica para trazer o melhor custo possível. Tá? Trazer isso para a realidade. Porque é isso que torna uma empresa saudável. Tá? Eu não posso produzir um produto sem pensar em tudo isso. Então essa é a briga nossa do dia a dia aí, para produzir cada vez melhor com um custo menor. Senão a gente não sobrevive. Tá? A gente estava conversando ali na sala, alguns números, algumas coisas ali. Então, a gente estava falando, eu fui na FEIMEC, não sei se algum de vocês foi, na FEIMEC, e a gente estava conversando com um fornecedor, 2 fornecedores de robô. Tá? Uma ABB, outra Kuka. Então, a BID está chegando, todo mundo sabe, em Camaçari, e ela está adquirindo da Kuka 1.100 robôs para colocar na linha de montagem. Só para a linha de montagem. O maior fabricante do Brasil, que é a Stellantis, tem em torno de 550. Tá? Linha de pintura, a ABB está fornecendo 220 robôs. E a maior fabricante, o maior pessoal que tinha era a própria Ford, tinha 80 robôs na linha de pintura dela. Aí quando a gente fala isso, aí você vem falar, mas então não vai ter mão de obra, vai. A BID parece que está em torno já de 4.000 funcionários lá. Tá? Então tem gente, tem trabalho para todo mundo. Só depende da área que a gente quer trabalhar. Então aquela pessoa que ficava apertando o parafuso não vai ficar mais. Você põe um robô, ele vai fazer isso. Tá? Então, nós como engenheiros temos que pensar nisso. Em tudo isso aqui, ele vai de encontro ao que a gente está falando. Pensar no melhor produto, na melhor forma de ser produzida, no menor custo possível. A gente briga lá por centavos, para diminuir custo de produto de centavos, para eliminar uma operação de centavos. Mas eu produzo lá 11.000 amortecedores por dia. Tira 10 centavos de cada amortecedor. Vamos ver quanto que dá no final do ano isso. Tá? Então, se a engenharia tira 10 centavos, o processo tira mais 10 centavos, vai tirando ali, a gente torna o nosso produto competitivo. Tá? Bom, falando em processo de desenvolvimento, foi outro assunto que a gente comentou ali. A gente trouxe um scanner, então a gente trabalha muito com a engenharia reversa lá. Tá? Por quê? Grande parte dos nossos componentes, isso não é segredo para ninguém, se vocês tiverem a oportunidade de visitar, vocês vão ver lá componentes fabricados na China. Então tem todo um processo de desenvolvimento lá,
tem velocidade nisso. Então a gente faz uma engenharia reversa, eu mando a nuvem de pontos para o pessoal lá, eles desenvolvem os componentes. E aqui está toda a parte de desenvolvimento, que a gente tem que atuar lá. Então a gente chama de, eu tenho aqui os entregáveis chaves, que a gente chama, tá? Em gestão de projetos aqui, que são projeto conceitual do produto. Eu vou desenvolver esse projeto conceitual, vou estudar o produto, vou fazer tudo isso. Aí vem desde ali de análise, de crítica, de projeto preliminar do produto, projeto preliminar do processo. Por quê? Porque eu vou chegar na viabilidade econômica. Então, vou fazer uma análise crítica da viabilidade econômica. Eu vou ver se o produto é viável ou não. Se não for viável, eu não passo para os outros passos. Não adianta eu chegar lá na parte de processos aqui, não dá para fazer o produto porque não tem uma máquina. E aí? O que a gente vai fazer? Tudo o tempo que a gente perdeu. Então, a gente faz todo esse estudo aqui de projeto antes, toda essa análise preliminar, para ver a viabilidade financeira, tá? Financeira e técnica também. De repente tem algo que me impeça ali de produzir esse produto. Isso demora em torno de 30 dias. Vem aqui para a parte de projeto do produto. Passei pela viabilidade técnica, eu vou começar a desenvolver os componentes, tá? Muitas coisas ali em paralelo, a gente já começa com um processo. Então eu vou ver aqui, desenvolver comprados, desenvolver os itens fabricados, os desenhos dos itens fabricados, fazer uma verificação de projeto, muito importante quando a gente fala em projeto isso, porque é ali que eu vou pegar os possíveis erros. Tá? Então, quando a gente começa a mexer com um projeto grande, a gente tenta fazer vários ensaios de bancada, de protótipo de bancada, ou também simulações em softwares. Não, o próprio scanner nos auxilia com isso. Eu pego a malha que ele gerou e pego o meu modelo matemático e comparo ele, tá? Então, eu faço toda essa verificação. Faço a parte do processo, tá? Como eu falei, o amortecedor é um item de segurança, tenho que certificá-lo no Inmetro, senão não posso produzir. A fábrica não adianta eu querer colocar algo lá dentro para ser produzido se eu não tiver uma certificação. Então, se não o Inmetro me barra, eu vou produzir algo para ficar parado lá no meu estoque. Tá? E vou para a parte de validação. Então, vou acompanhar o lote piloto, vou acompanhar a produção dele, vou validar o componente, vou validar o processo de fabricação, a ferramenta, a máquina, muitas vezes a máquina comprada. Então, faço tudo isso. Tá? Aqui está mais ou menos os dias que a gente faz. Muitas vezes aí o Matheus, que está lá, a Samara, que está ali, que faz a nossa desenhista, ou a Mariana ali, que é a nossa a estagiária de uma manutenção, acaba fazendo isso menos tempo, tá? A gente brinca que em projetos você fica o cliente de um lado querendo peça, o diretor do outro faz a peça rápido, faz o produto rápido e a gente da engenharia ali apanhando, tá? Tudo isso, eu estou falando aí em tempo de 300 dias, tá? Somando todos esses dias. Então, desde que a gente pega um item, pega uma demanda do mercado que vem lá do grupo, fala assim, ó, preciso desse amortecedor, em 300 dias ele está na prateleira para ser vendido. Nós lançamos em 2020, 2019, a base de 140 amortecedores por ano. Se a gente tirar feriados, finais de semana e férias de alguns colaboradores, eu estou falando basicamente de uma peça a cada 2 dias. Tá? A cada 2 dias, a Nakata colocava uma peça nova no mercado. Quando eu falei colocava, literalmente colocava no mercado. Estava disponível para venda. Então, a cada 2 dias, nós lançávamos um amortecedor. Lógico, a gente lança um amortecedor para um certo determinado veículo. Eu não vou lançar o lado esquerdo, não vou depois lançar o lado direito. Não, lanço tudo junto. Mas a velocidade de lançamento era muito rápida. Tá? Isso por quê? Porque a gente segue muito isso aqui. Ó. Tá? Se a gente não seguir isso aqui, a ferro e fogo, a gente não tem um desenvolvimento sadio. Tá? Então, se o pessoal lá não seguir as diretrizes, não seguir lá... Aqui, se a gente for desmembrar aqui, o pessoal está aqui, pode falar para a gente, eu tenho N atividades para fazer. Tá? Tenho 30 atividades para fazer dentro de um entregável aqui. Ó. Então, isso aqui é o que vai consolidar para a gente da engenharia o projeto, muitas vezes, que a gente vai fazer. Isso não se aplica só a um componente, a um amortecedor.
Isso aplica-se a um desenvolvimento de uma máquina, a automação de uma máquina, tá? A melhoria de um projeto, de uma máquina que está lá. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que seguir isso aqui, ó. Se a gente seguir o projeto à risca, ter tudo bem detalhado, tudo bem controlado, pode ter certeza que vai ter sucesso. Tá, gente? Então, a gente tem que fazer isso com muito critério, muita calma. Tá? Bom, falamos de amortecedores, falamos do componente. Onde isso é fabricado? Onde isso é estocado? Onde isso é vendido? Então, nós temos uma unidade lá em Extrema, cidade vizinha. Não sei se tem moradores de Extrema aqui, mas tem alguém de Extrema ou não? Tem a Mariana, você? Perto da Multilaser, perto da Balduco lá, tá o CD da Nakata e tá a fábrica da Nakata aqui. Tá? Estamos alocados lá. Isso a gente vai ver mais para frente. Questão estratégica. Extrema é uma cidade estratégica, não só para a Nakata, mas para uma infinidade de empresas aí, pela proximidade com São Paulo, que é um grande polo consumidor. Então, temos o imposto de mineiro com a proximidade em São Paulo. Então, isso acaba atraiu várias empresas lá. É isso que gerou a riqueza de emprego lá. Tá? Eu sou um pouco mais velho, eu brinco que meu pai falava para mim que na época dele ele via uma Kombi passando na porta de casa ou nos pontos de ônibus oferecendo emprego. E eu tive o prazer de ver isso em Extrema, em 2021. Tá? Uma Kombi passando oferecendo emprego. Quando a gente vê isso é gratificante porque é uma cidade muito rica, um polo muito produtivo. Tá? Bom, área construída, 34 mil metros, tá? 10 mil metros do CD1, foi o primeiro item que a Nakata teve lá, que foi um centro de distribuição com 10 mil metros. Então a gente era pequeno na época, tinha um market share um pouco menor, mas os 10 mil metros atendiam. Com a aquisição, não a aquisição só da Fras-le, mas a Nakata começou a crescer, a gente foi lá e fez mais um CD de 14 mil metros. Tá? Então eles estão interligados hoje. Então hoje a gente fala que o CD tem 24 mil metros ali, e a fábrica de 10 mil metros ali. É uma fábrica pequena, enxuta, mas que a gente produz em torno de 11 mil amortecedores por dia. Tá? Como eu falei, o CD tem 24 mil metros, os dois CDs, tá? E a fábrica tem... desculpa. Falando do CD um pouquinho, antes de falar da fábrica, nós temos um projeto lá chamado For Mobility. Tá? É um outstore, ele funciona como uma grande... A gente brinca, parece uma colmeia de abelha aqui. E ele tem em torno de 35 mil caixas lá dentro que servem como armazenamento das peças. Então, o que a gente vê na logística? Hoje, a logística normal que a gente vê, o operador logístico vai buscar a peça. Com a industrialização e com a parte de automação, com tudo aí da indústria que a gente fala 4.0, 5.0 agora, a gente foi lá e falou, não, alguém tem que criar alguma coisa melhor, e criaram-se aí o outstore. Então, o operador logístico não vai mais a peça vem a ele. Tá? Tem esses robozinhos que andam em cima ali, esses carinhas aqui vermelhos, a gente está vendo que cada coluna dessa aqui aqui cada quadradinho desse vai uma caixa, tá? E esse robozinho vai pescar essa caixa. Então ele tem um endereçamento automático, ele sabe que naquela coluna tem X peças de vários tipos, ele vai buscar a caixa que precisa e traz para o operador logístico, ele vai separar. Tá? Então esse cara com o robozinho, ele tem um bracinho aqui na frente, ele desce uns cabos lá, pega a caixa. Eu tenho 20 caixas, uma em cima da outra, e a peça que eu preciso está na penúltima caixa. Ele vai tirar todas as caixas de cima, populado, e já vai reendereçando isso, tá? E vai pegar aquela caixa e vai levar para o operador, ele vai retirar a peça, depois ele pega a caixa de novo e leva para outra posição. Então as caixas ficam brincando ali, tá? De posição. Isso é muito legal de ver, tem um vídeo ali, é muito dinâmico, ele fica levando caixa para lá e para cá até pescar a peça que ele precisa. A gente ganha com tempo com isso, tá? Ganha muito com tempo, com logística. Então a logística, a área de armazenamento, vocês vão ver no vídeo, ela diminui em torno vai para 25%. Então uma área que eu ocupava ali gigantesca, eu diminuo ela para um quarto. E isso faz um ganho para a gente, não só de área, então não preciso ficar construindo mais galpões, eu vou diminuindo isso
concentrando todo esse material num lugar só e ganhe mais espaço para aumentar cada vez mais. Tá? Ele é o segundo maior da América Latina, a gente só perde para a Dafit, que está o nosso vizinho lá também, eles utilizam o mesmo sistema. Então ele é o segundo maior da América Latina aí. Esse é o carinha que a gente vai ver aí. Na capa. Então, o que a gente fala aqui? A peça não vai mais. Quando a gente faz estudo em engenharia, tem algumas disciplinas que a gente vê ali a parte de não sei se aqui tem, mas algumas faculdades tem, que a gente chama de uma disciplina lá, tem uma ferramenta que a gente chamava de Amazumi. Não sei se vocês conhecem ou vão conhecer, que é o estudo de movimento. Tá? O que eu preciso para fazer determinada função? E ele busca isso. Então, o Amazumi, a gente vai calcular o tempo desperdiçado que é empregado para fazer aquela função. Então, aquilo que não agrega valor para a gente é desperdício. Tá? Falando em Lean Manufacturing, um dos desperdícios do Lean é o tempo desperdiçado com movimentação. E o AutoStore elimina isso. Então, vocês viram que os operadores ficam ali só pegando as caixas, as peças vêm, e já depois vai direcionada ali para cada doca. Então, aquela movimentação que a pessoa tinha ali para ir buscar a peça, não tem mais. Então, a gente agregou muito tempo. Vocês viram ali no início do vídeo que ele tem uma área, ele condensou tudo aquilo para um quarto, depois expandiu. Então, imaginem toda aquela área que a gente tinha, eu fui lá, instalei um pedaço dela, e se eu quiser aumentar, ele é um grande Lego, tá, gente? A gente pega ele e vai aumentando de acordo com a necessidade. Eu posso aumentar aquelas colunas. Hoje a gente tem em torno de 35 mil caixas, bins, que a gente chama, mas eu posso aumentar aquilo para mais ainda, pôr mais robôs lá em cima, e você vê aqueles robozinhos trabalhando. Tá? Bom, falamos da distribuição, vamos falar um pouquinho da fábrica. Está lá em Extrema também, 10 mil metros quadrados, é uma fábrica enxuta. Já aproveito aqui, a gente falou para os professores ali, de abrir as portas, a Cata está de portas abertas, então caso vocês queiram um dia visitar lá, preparem uma turma aí que a gente recebe de portas abertas, é um prazer recebê-los lá, para vocês verem, muita gente não tem vivência de uma fábrica, nunca viu uma fábrica, então a gente está lá, caso queiram, fica aí o convite. Tá? 10 mil metros quadrados, 180 funcionários, 72 na área administrativa, mais indiretos, lógico. Capacidade instalada de 2.160.000 peças. Traduzindo para a linguagem que eu falei no começo, 11 mil amortecedores por dia. Tá? Estamos num reloginho suíço, então praticamente todo dia ali é 11 mil peças para o mercado que a gente está colocando. Tá? Dentre elas, são 327 part numbers que nós fabricamos lá. Então, nós temos a possibilidade de fabricar 327 amortecedores. Não temos mais por falta de mão de obra. Tá? Então, infelizmente,
a riqueza de extrema acaba trazendo um pouco de problema para a gente, porque falta mão de obra literalmente lá. Tá? Então, caso alguém precise de emprego, conheça alguém que esteja precisando, mais uma vez, a Nakata precisa de mão de obra. Tá? A Nakata está lá, entre no site da GUP ou se desloquem até a Certec aqui de Bragança, que também é parceira nossa lá. Tá? Parece que tem um cara aqui que a gente conhece aqui já. Tá? Então, Nakata preza a qualidade, não só a parte de segurança aí, que eu falei, a segurança do colaborador, mas também a qualidade, antes da produtividade. Então, tudo lá é controlado, tudo lá a gente faz da melhor forma possível. Certificações. Temos 3 certificações, ISO 9000, que faz a parte de qualidade. Então, tudo que é atrelado à qualidade, quando a gente fala de certificação ISO 9000, gente, tem gente usando a ISO 9000 de forma errada. A gente fala, o meu produto é ISO 9000, isso não existe, tá? O que existe sim é uma fabricação ISO 9000. Eu produzo com qualidade. Consequentemente, o meu produto sai com qualidade. Então, o produto não é certificado ISO 9000. O produto é certificado em metro. A fabricação é ISO 9000. Tá? ISO 45001, parte de segurança. Então, que nem eu falei, tem toda a questão de segurança dos colaboradores, NRs da vida, que a gente tem que respeitar e segui-las. Isso, mais uma vez, prezando o conforto e a segurança do nosso colaborador. Não adianta ter uma fábrica lá que é impossível de se trabalhar. Então, eu tenho que prezar isso. E ISO 14000, que é a parte de meio ambiente. Tá? Então, toda a Randon aí, ela tá... A gente viu lá que tem a parte que a gente chama de carbono verde, né? Então, a gente está fazendo lá, para vocês terem ideia, um projeto, a Mariana conhece muito bem o projeto, que é o nitrogênio verde. A gente não compra mais nitrogênio, a gente vai gerar o próprio nitrogênio internamente. Então, isso ajuda, tá? Ajuda... Não vou precisar mais de transporte de caminhão, vou ter uma infinidade de coisas aí que eu vou gerar ali dentro mesmo, então elimino aí grande parte do carbono gerado para gerar o nitrogênio, a gente diminui muito bem isso. Tá? Mais uma vez, a gente volta lá, então extrema é logisticamente um ponto muito atrativo para os empresários, para as grandes empresas, pela proximidade com São Paulo, que é o maior polo consumidor do Brasil aí hoje. Tá? Produtos que a gente produz lá, vários amortecedores aí, alguns molas a gás aí, que a gente tinha essa linha, agora não tem mais, mas a gente tem alguma coisa interna lá ainda de mola a gás e alguns, a grande maioria são os amortecedores. Tá? Bom, vamos lá. Fluxo de produção, como que funciona? Eu tenho uma parte de corte, usinagem, montagem, pintura e embalagem. Nossa fábrica está dividida assim. Quando a gente fala isso lá, se um dia vocês tiverem a oportunidade de visitar, a gente vai falar nesses grandes setores. E aí eu começo a destrinchá-los. Tá? Então lá no corte, lógico, eu vou cortar as barras de amortecedores, as barras de tubo que tem lá, vou carimbar com a marca Nakata, com o certificado do Inmetro, e vou conformar. Alguns tubos têm uma conformação para se adequar a algum componente que vai ser soldado ou devido a limitações de espaço na suspensão. Tá? Usinagem. Eu vou conformar o tubo depois, vocês vão ver um vídeo. Vou fechar o tubo, tá? Então a gente fala conformar, que é o rebordear. Vou usinar a boca do tubo, vou soldar os componentes, vários componentes, tá? Partes estruturais, soldar algumas coisas. Montagem. A montagem por si só, o nome já fala, é começar a dar forma no amortecedor ali interna, começar a montar aquelas valvulinhas, aquele monte de coisa, colocar o óleo, colocar o gás, tá? Soldar a peça. Depois de soldada, a gente testa antes e solda. Depois de soldada, se der algum problema, gente, é sucata. Então a gente tem um controle muito grande até soldar. Depois de soldada, não tem como mais chorar o leite derramado. Já foi, tá? Então o controle está até ali, testo a peça, ok, aprovou, segue para a solda. Está reprovada? Para e separa. Começou a dar um índice de reprova muito grande? Para e chama qualidade. Tira aquele lote da linha e entra com outro lote de um outro amortecedor. E vai para o laboratório analisar. Tá? Pintura e acabamento e a parte de embalagem. Tá? Aqui a gente vai ver alguns processos. Esse é um processo que a gente usa muito, que é a conformação.
A gente recebe o tubo aberto, tá? Ele não tem nada de fechamento. A gente aquece por indução e vê uma máquina e conforma esse tubo. É um processo rápido, eu elimino a solda de um componente, garanto uma estanqueidade muito melhor, muito maior. Tá? Então isso agiliza o nosso processo de fabricação. Para nosso orgulho, nós somos o único fabricante de amortecedor que faz isso no Brasil. Nosso concorrente já tentou, já foi nos visitar, mas eles não conseguem. A gente consegue, a gente tem 3 máquinas dessa aí lá, tá? De fechamento por conformação. Então tá, o tubo vem, entra o indutor, aquece e ele fecha com a própria matéria-prima do tubo, já criando o perfil que a gente quer. Essa peça que está rodando na mão de vocês, se vocês virarem o fundo dela, vocês vão ver que tem esse perfil aqui, tá? Conformado aí. Usinagem. Eu tenho aqui a parte de hastes, tá? Deixa eu dar um clique, pronto, abriu. Por que a gente passa esse vídeo? Vocês estão vendo esse homenzinho cheio de bolinha laranja aí? Isso aqui é uma análise ergonômica, gente. Tá? Então, a gente está fazendo uma análise ergonômica de movimentos. É aquele design que a gente falou lá no começo. Eu não posso desenvolver nada, nós como engenheiros, eu não posso desenvolver nada que vá afetar a ergonomia de alguém. Então, para isso, nós criamos uma máquina lá, nós estudamos e criamos uma máquina de montagem 100% automatizada. Aí vem o pessoal, mas vamos mandar embora. Não, a gente vai realocar essas pessoas para áreas mais específicas, vamos capacitá-las para, de repente, operar um robô. Então, aquela pessoa que ficava montando uma peça que não agrega valor, que eu falei, né, Mazumi, a gente vai deslocá-la. Então, ao invés de pegar e falar assim, não, eu vou treinar essa pessoa e desloco ela para, por exemplo, para ser um robotista. Ela vai lá, vai trabalhar com um robô. Tá? Então, a gente vê isso. Na hora de desenvolver a máquina, por que a gente está desenvolvendo? Qual que é a viabilidade? Não só a viabilidade financeira, mas uma viabilidade econômica também. Ergonômica também. Tá? Essa ergonomia vai trazer para a gente aí vários pontos. Células robotizadas de solda, como a gente falou aqui, a BID tem, a Nakata também tem. Não na quantidade, 1.100, mas a gente tem alguns robôs lá dentro que executam algumas soldas estratégicas aí. Tem máquinas mais simples, de soldas que soldam componentes ali só com uma solda, que é o suporte da mola que está passando aí, que é esse pratinho. É uma solda só ali através da circunferência do tubo. Essas soldas já são soldas mais complexas, que o robô tem que passar para um lado ou para o outro ali, acessar um pouquinho mais difícil. Então, para não ter o operador soldando, você vai para a parte de robôs. Tá? Então, a gente tem algumas cabines de solda de robôs lá. Aqui, que eu comentei, a solda de fechamento do amortecedor. Então, vocês estão vendo que está sendo resfriado com água aqui, ó, a todo instante. É isso que não vai deixar meu selo ser danificado. É isso que vai contribuir para um desempenho melhor, uma durabilidade melhor. Tá? Nossa linha de pintura é uma linha de pintura a pó. Também nós somos os únicos fabricantes que fazem esse tipo de pintura para esse tipo de peça. Nós conseguimos desenvolver em parceria aí com as fabricantes de tinta, uma tinta que trabalha com a temperatura um pouco menor. E para isso foi um grande trabalho. Qual que é a vantagem de pintura a pó? Ela tem uma resistência mecânica muito maior, ela tem uma durabilidade muito maior do que uma tinta líquida. E ela por mais seja pó, ambientalmente ela é muito melhor porque você reaproveita muito da tinta. Esse pó que a gente viu aqui que não tá, a peça tá, ela tem uma que a gente chama de eletrostática, ela vai atrair o pó. Aquilo que não é atraído para a peça, que não gruda na peça, ele volta para o sistema. Então o sistema recicla o pó. Tá? Na tinta líquida não. Você tem a peça passando e tem uma cortina de água atrás. O que bate na peça fica ali. O que não bate nessa cortina de água e gera o que a gente chama de borra de tinta. Tá? Então, para diminuir aí para a questão ambiental e custo também, a gente desenvolveu uma tinta nova e a pintura a pó. A Nakata utiliza isso aí e já recebemos algumas visitas lá para os fabricantes replicarem alguns outros segmentos aí. Tá? Aqui, é nossa linha de embalagem. Mais uma vez, questão ergonômica, vocês estão vendo a coluna em vermelho. Quando o bonequinho ali fica em vermelho, é a parte crítica, tá? da parte ergonômica ali. Então, quando a gente fala ali vermelho, laranja, para a gente é muito crítico. Por que a gente tirou essa operação? Mais uma vez, estudo de Mazumi.
por que tem que ficar uma pessoa paletizando as caixas de amortecedores? Se hoje eu tenho robôs colaborativos, tá? São robôs que trabalham junto com o ser humano, são robôs sensorizados. A gente não precisava dessa proteção aqui, ó. Se alguém chegar perto dele, ele para, tá? Ou ele desvia a rota dele. Então são robôs colaborativos que ele trabalha integrado com o ser humano. E aí, mesma coisa, eu preciso ter um operador para puxar pallet, para carregar pallet de peça? Não, eu venho com os AMRs. Então eles são, vamos dizer assim, paleteiras robotizadas que vão ali. Então esse robô, quando termina a parte dele, ele avisa o AMR, eles trabalham integrado. Ele avisa, ó, esse cara acabou, esse pallet acabou, pode pegar. O AMR já entende isso, fica lá a leitura para ele, ele vem, pega e leva para o setor que ele precisa. Tá? Aqui ele está na velocidade um pouquinho baixa, que a gente pode fazer o vídeo para ser mais didático, mas ele anda um pouquinho mais rápido, tá, gente? Então toda vez que está aqui, ó, o operador está acompanhando ali. Então aquele cara que a gente, foi que nem eu falei, aquela pessoa que estava ali paletizando peça, ela passa a ser um operador de robô. Olha ele aqui, ó. Ele está aqui, olhando o robô lá, vendo se tem algum problema, se tem alguma coisa. Tá? O AMR ele faz a retirada e muitas vezes a alimentação do pallet vazio aqui. Então é um sistema que a gente está trabalhando lá hoje. Tá? Então tudo isso visando esse cara aqui, ó, que a gente usa um software lá, Kinebot ou Kainebot, como o mercado fala, que faz essa análise ergonômica e quem tiver a oportunidade de trabalhar é o futuro e é o que vai gerar muito emprego, é uma área muito promissora, tá? Opa. Aqui é o software. Opa. Peraí que o vídeo está pulando. Aqui. Aqui é o software atuando, tá? Então a gente faz a análise em tempo real ali, ó. Vocês estão vendo que o operador está alimentando a linha. E aí é o próximo passo. Será que dá para a gente melhorar isso? Aí é o que a gente está fazendo. E aí, ó, dentro do Design for X lá, ó quem que está aqui, ó. Design for, tá? Para Ergonomics, tá? Então é isso que a gente faz lá na Nakata, é isso que a gente, como engenheiro, que a gente quer replicar para vocês. Existem várias ferramentas que a gente pode utilizar. É pago, é um sistema pago, é um software pago. Eu não sei se tem algo gratuito, não sei te dizer, mas a gente paga, não é uma taxa muito... Para a empresa, vamos dizer assim, o ganho que ele tem é considerável. Então, não é um investimento alto, não é um investimento muito alto, mas é um investimento que compensa muito quando a gente vai falar para o lado do operador. É a preocupação que a frase tem, tá? De ter preocupação com seus operadores, de chegar ali, olhar e falar, não, essa operação dá para a gente melhorar, dá para a gente trazer um robô colaborativo, por exemplo. Tá? Hoje a gente já está vendo humanoide, é um futuro, não tem jeito. Então, a gente viu, não sei se tiveram a oportunidade de ver o vídeo lá dos humanoides na China, no Spring Festival da China lá em 2026, a gente está comentando ali de dar mortal para frente, para trás, vira para o lado, gira a perna ali, trabalha com uma espada. É a evolução. Tá? O mundo tá... E aí pode ser o futuro. De vez eu ter um operador ali colocando isso, eu colocar um humanoide. Ele vai, pega a peça e coloca ali. Tá? Gente, alguma dúvida, pergunta? Pode perguntar. Vou pegar o microfone. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Israel, né? Isso. Tenho duas perguntas, são bem breves, tá? Um é mais curiosidade e o outro é mais em relação à carreira mesmo, tá? Primeiro de curiosidade, questão de veículo elétrico. Ele tem um torque muito maior do que a gente está acostumado e o peso muito mais leve. Teve uma transição muito grande, teve que adequar produto novo, trazer produto novo a esse tipo de veículo? Hoje ainda não. Hoje é aquilo que eu falei. Existe uma calibragem da suspensão entre mola. Quando eu tiro o peso do veículo, eu trago uma mola com... mola que a gente fala, a gente controla a rigidez da mola, tá? Então é a constante da mola. Com a retirada de peso, eu acabo tendo uma mola muito mais simples, muito mais... vai gerar menos energia, tá? Então, eu tenho... O motor hoje que você falou é muito pequeno porque eu não tenho ali o câmbio mais, porque a transmissão praticamente é direta, sai direto do motor para a roda.
Então, teve uma calibragem sim da suspensão, mas o conceito é o mesmo. Tá? Nós já lançamos amortecedores para o Mini Dolphin, para o Dolphin, e é a mesma coisa. Tá? É o mesmo amortecedor, só que com uma calibragem de força diferente. Tá? Porque tem menos peso, tem menos coisa agregada no veículo para gerar uma calibragem menor ali. A segunda é mais relacionada à carreira, como eu falei para você. Eu sempre trabalhei em alimentícia, e eu sempre ouvi falar, sempre quis ingressar na indústria automotiva, eu sempre ouvi falar que é muito difícil a barreira de entrada, porque a indústria automotiva ela não contrata o pessoal que tem vícios de carreira, costuma pegar o pessoal do zero para treinar ali do zero dentro da empresa. Não sei se é verdade ou se é mito, tá? Ouvi falar, não sei se é verdade ou mito. Mas o que a Nakata ela procura hoje num profissional quando ele vai contratar alguém no mercado? Tá, vamos lá. Quando a gente fala de profissional, para qualquer área, para qualquer empresa, eu vou falar de diferentes níveis de profissionais. Tá? Eu tenho desde um analista júnior, de um desenhista, de um auxiliar de laboratório, como um analista pleno, sênior. Tá? Então, vai ser o nível que vai ser exigido dele. Tá? Eu não posso exigir de um analista sênior, um pleno, a mesma coisa de um auxiliar técnico, por exemplo. Tá? Então, o mercado hoje aqui em Extrema, eu falo porque eu vi os dois mercados, tá? Não só de Extrema, mas lá de São Paulo também. Aqui é um pouco diferenciado. Porque não tem mão de obra. A gente não tem. Se vocês entrarem no site da GUP, vocês vão ver várias vagas que a Nakata tem. A gente não tem lá. Então, quando a gente fala de mercado, aí eu falo não só por experiência própria, a gente tem que também ter um pouco de senso. Quando você vê a descrição de cargo ali, muitas vezes a descrição para um analista pleno, aí você vai ver o cara acabou de se formar, ele está muito júnior, e ele se candidata para a vaga. Ele mesmo acaba se queimando para a vaga. E do lado dele tem uma vaga, por exemplo, na Nakata eu tenho um analista pleno, uma vaga de analista pleno de processo, e eu tenho uma vaga de analista júnior. E o cara muitas vezes se encaixava na júnior e ele não se candidatou. Porque, assim, eu sou de uma geração um pouco mais antiga, vocês viram lá, 44 anos, e a geração de hoje é muito imediatista. Tá? Isso é normal. Só que quando eu chego lá, eu vejo alguns falando assim, o nosso chefe ganha X, mas ele está há 35 anos na Nakata. Tá? Então, ele ralou bastante, ele tem muito conhecimento. Se você for falar de amortecedor por pessoa, o nosso gerente lá, o Leandro, ele começou como operador de máquina na Ford. Ele fala, eu já tem uma história que a gente brinca, né? Eu já vi alguns relatos que assim, o cara quando ele vem de baixo, ele vira gerente, aí o operador chega lá mentindo para ele. Ele fala assim, cara, sai da sala e volta porque essa mentira eu já conheço. E os caras conhecem, os caras sabem. Então assim, o mercado está aí. Tá aberto para todo mundo, a região é muito rica, eu vejo isso, só que a gente também tem que ter um pouco de noção. Tá? Não adianta eu me candidatar para uma vaga de pleno, sendo que eu sou um sênior. Quer dizer, de sênior para ser eu sou um júnior. Tá? Eu sou um cara júnior, eu acabei de sair da faculdade, não adianta eu querer chegar lá e falar assim, eu vou fazer a mesma coisa com pleno. Não vai, infelizmente não vai. Isso a empresa vai te mostrar, tá? A gente tem alguns exemplos lá, inclusive 2 deles estão aqui na sala presente, Mariana, Samara que está ali no fundo. A Samara entrou como aprendiz para a gente. Tá? Samara, eu brinco que ela é minha filha mais velha, a gente enxergou o potencial nela, ela entrou como aprendiz, nós tínhamos uma vaga de desenhista. A gente conversou com ela e ela falou, não, eu quero arriscar, eu quero participar do processo, e a gente sabia que ela não ia desempenhar como um desenhista que tem um curso que a gente precisava. Mas a gente estava aberto a ensiná-la. E aí cabe também a pessoa estar nisso. Então, a gente tem um aluno daqui, que os professores comentaram, o Rafael, uma outra grata surpresa para a gente. Menino inteligente e um menino que busca se aperfeiçoar, busca informação. Tá? Então ele está lá, ele veio aqui, fez uma apresentação. Se você falar de um problema para ele pega o manual da máquina e debruça, ele leva para casa, sabe? E ele volta, talvez, muitas vezes com a solução. Então, cabe a gente também fazer a nossa carreira. Tá? Cada um faz sua carreira. Foi o que eu brinquei. Eu coloquei o currículo ali, mas eu tenho
vários cursos, várias coisas que eu fiz pela vida aí para me qualificar. E quando eu falo para se qualificar, gente, vocês são estudantes, se qualifiquem para você, não para a empresa que você trabalha. Lógico, a empresa ela vai exigir, você precisa se qualificar para desempenhar lá. Mas não só para isso, tá? Para você se qualifica para você. Busque qualificação para você. É o que a gente fala. Aprendizado nunca se perde. Se você não for aplicar naquela empresa, vai ter uma outra precisando. Aí você aplica na outra. Graças a Deus eu estou 20 anos na Nakata, gosto muito do que faço. E assim, é recíproco. O que ela me entrega, eu entrego para ela, então tá legal. Mas é o que eu falo, eu fiz isso não só pela Nakata, mas pelo Israel. Todo o curso, tudo que eu fiz na minha vida, eu fiz para mim. Então é isso. Então assim, a porta está aí. É difícil entrar? Não é difícil entrar. Não é difícil entrar. Eu acho que a gente tem que ter noção do que a gente quer. Tá? Mais uma vez, tenho vagas lá de pleno e a gente foi ver lá pleno, sênior. Aí você vai ver o pessoal se candidatando. Sabe? A gente abriu uma vaga para gerente, foi engraçado, que a gente viu, na hora que você pega a GUP lá, você fala, meu, cara tem 2 anos de formação, quer ser gerente numa companhia desse tamanho. Eu falo, cara, é difícil, né? Difícil. E assim, você acha que ele se candidatou a gerente, amanhã abre uma vaga de analista júnior, que é o perfil dele. Quando você vê a candidatura dele no analista júnior, você fala, pô, mas o cara não sabe o que é da vida, cara. A hora ele vai para júnior, a hora ele foi para gerência. Sabe? Então a gente tem que ter um pouco de noção também. Mas o mercado está aí. Não é tão difícil, não. Tá? Lá nas grandes montadoras de São Paulo é um pouco mais difícil, porque lá é o que a gente brinca. Se eu chegar lá e falar, quero um engenheiro que faz isso, aquilo, tem cabelo comprido, olho verde, não sei o que lá, fala língua tal, você vai achar, cara. Você vai achar. Porque lá tem muita, né? Lá era outro nível. Lá a concorrência é muito grande. Quando eu vim para a Extrema, me impactou muito. Me impactou muito porque lá a gente tinha o costume de ver pessoas muito tempo de casa. 20 anos, 30 anos. E aqui você via, assim, pessoas com pouco tempo de casa. O cara estava do seu lado hoje, amanhã já não estava porque ele recebeu uma proposta melhor. Porque tem muito emprego. Lá em São Paulo, não. A gente brincava. Falei assim, cara, você abriu uma vaga lá, era 20, 30, 40 candidatos. Aqui você abre uma vaga para ter 10, é um sacrifício. Sendo sincero. Porque tem muito emprego na região. Muito emprego mesmo. Mais alguém? Dúvida? Eu só queria fazer um comentário, Israel. Acho que isso que você destacou, né, essa busca deles se qualificarem para eles, né, porque na realidade a gente às vezes está transitando no mundo do trabalho entre empresas, né, e hoje está em uma, diferentemente do passado que se via essa rotatividade como algo negativo, hoje isso é muito positivo, né, então isso é muito bom você destacar, né, essa busca de capacitação e que se capacite para si. Né? E claro que está capacitando para o mercado, né? E que tem N oportunidades. Ontem também destaca-se, né, a fala do palestrante, né? Há vagas, porém não há pessoas que atendam necessariamente o perfil. Então, essa busca de qualificação, conhecimento, ascendente aí para determinados cargos, né, e são cargos diretivos, né, lideranças aí, são importantes, então eu agradeço até o seu destaque nesse sentido, porque às vezes o vislumbre durante o curso técnico, o curso de graduação, ou mesmo a especialização que estava aí os alunos, né, às vezes não tem essa concretude, e você traz isso na sua fala, né, então destaco isso, agradeço e peço que vocês observem isso, né, alunos que estão aqui, né, a importância de observar esse tipo de indicação, né, de caminho. A gente que está no mercado, eu falo com meu filho de 9 anos, 8 anos vai fazer 9. A geração de hoje ela vem de um mundo de internet, a gente está comentando com a minha esposa, e a internet ela vem de algumas coisas que não são verdades, mas
Todo mundo vê um cara rico, todo mundo vê prosperando na internet, você nunca vê um cara passando dificuldade ali, muito pouco. E a geração pensa que a vida muitas vezes é assim, tá? Eu vou ser um youtuber, eu vou ganhar dinheiro, eu vou ser um diretor de uma empresa rápido, porque fulano foi, porque um fulano ali começou a ministrar algumas palestras e que está milionário, eu também vou fazer isso. Não, gente, quantos milhões de pessoas tentam, tá? Na minha época a gente queria ser jogador de futebol, tá? Então quantos meninos não tentam isso hoje? Quantos passaram? Quantos viraram um Neymar da vida? É a mesma coisa numa empresa, tá? Você vai entrar ali, eu brinquei com os meninos, eu ralei muito, eu já fiz cada coisa assim, não absurda, mas vamos falar assim, tem que fazer tal coisa, buscar tal peça em tal lugar. Vamos lá, gente, vamos lá, vamos fazer acontecer. E isso a gente não é para a empresa, mais uma vez a gente leva para a vida, tá? É coisas que a gente vai levar para a vida no aprendizado nosso. Então a bagagem que a gente brinca que os calos que a gente cria na mão aí no corpo é história e é isso que vai deixar a gente calejado para outras coisas, tá? Não é fácil, como eu falei. Meu supervisor tem 35 anos de Nakata. O gerente da planta lá teve 20 anos de Ford. Ele falou, já passei por empresas de ter 7 mil funcionários. A Nakata hoje tem 180. Mas ele fala assim, eu sinto muito mais prazer aqui na Nakata do que em algumas empresas que eu trabalhei. Porque ali tem desafios para ele. E esse desafio caleja a gente. A gente aprende muita coisa ali. Então, mais uma vez, o professor falou ali muito bem, façam para si. Não pensem em vocês, não pensem, eu vou me qualificar, eu vou buscar, porque as portas, é o que a gente brinca, fala, o cavalo arriado passa uma vez só. Ele vai passar aqui. Se você estiver preparado, você monta e vai. Se você não estiver preparado, meu amigo, ele passou e foi embora. Para passar outro cavalo, pode ser que passe? Pode. Pode ser que passe, sim. Só que o cavalo pode ser que demore. Então, assim, se você está preparado, se você está ali, te garanto que a oportunidade aparece. Também não vai cair do céu também, né? Não vai chegar em casa lá um dia, alguém vai apertar minha campainha aqui e vai chegar para mim, eu tenho uma oportunidade de emprego para você em tal empresa para ganhar tanto. Não. Busquem, se qualifiquem, sabe? Eu vejo o pessoal falando aí a gente estava conversando com a Mariana, ela falando de que cursos aqui estão precisando de alunos. Eu falei, nossa, se eu tivesse isso na minha época, coitado, meu currículo aí, vocês iam ver, ia dar umas 4, 5 páginas ali. Tem coisa que eu fiz que não é que não agrega valor. Eu quis fazer por desafio e por conhecimento. Por exemplo, eu sou técnico em meio ambiente. Quando você fala técnico em meio ambiente, cara, se você falar alguma coisa ambiental para mim, eu vou saber discutir um pouco. Entendeu? Eu vou saber discutir um pouco. Eu fiz, na minha época, não tinha o técnico integrado que nem tem aqui. Eu fiz técnico em contabilidade. Então, parte financeira, dá para a gente brincar um pouquinho, dá para a gente discutir. Sabe? Cara, são vertentes, são linhas assim. Eu segui uma linha totalmente torta da minha formação? Não. Era a oportunidade que eu tinha, por que não fazer? Eu ia fazer um colégio sem nada, só simplesmente um colégio técnico em contabilidade. Quem quer agregar mais valor? Um colégio técnico em contabilidade. Entendeu? Tinha uma técnica em meio ambiente. Quando eu fiz vamos dizer assim, era uma função que falava-se do futuro. Tá? Eu não gostei muito, mas quando eu fiz é legal, muito bom, mas hoje tenho alguns conhecimentos. Então, quando você fala em alguma coisa ambiental, eu consigo discutir com alguém, não sou, assim, não tenho a perfeição de um engenheiro ambiental, mas eu consigo, sabe, não flutuar ali naquele ambiente de forma não segura, mas um pouquinho de pé no chão, né? É isso aí. Uma coisa, vocês que têm alguns com sono. Prazer, Marcelo. A questão, assim, por exemplo, a mola. Quando vai com a montadora, ela vai trabalhar com alguém, ou não sei se vocês fornecem mola. No caso, com relação à força Caxias, essas coisas, vocês têm um parâmetro para trabalhar com o amortecedor, por exemplo, um cliente, alguma coisa para determinada mola, ou ele já está específico para... Porque a gente vai encontrar mola paralela no mercado, alguma coisa que, por exemplo, às vezes você vai lá, você troca um amortecedor,
mas o cara colocou uma outra mola. Pode ser que daí vai chegar aquele ponto que o amortecedor da Nakata não teve aquela eficiência, vamos dizer assim, se ocorre essa situação, por exemplo, porque quando você vende um conjunto completo, vamos supor, você pegasse ali a suspensão inteira, mas eu coloquei tudo lá, você já está vendendo aquele produto montado, vai dar aquela vida, né? Não sei se ficou bem claro. Isso é um grande problema que a gente tem no mercado, que a gente chama de adaptações, tá? A adaptação técnica ali, ou vulgo gambiarra, tá? A gente vê algumas adaptações grotescas. E quando a gente fala nisso, todo aquele estudo de calibragem que a gente tem entre mola e amortecedor vai por água abaixo, tá? Inclusive é crime que a gente vê nas estradas aí, aqueles caminhões com a traseira lá em cima. Tá? Você acha que, vamos falar em dinâmica veicular, o centro de gravidade daquele caminhão mesmo? O caminhão vai entrar numa curva da mesma forma? Muitas vezes o que a gente vê aqui da região é muito acidente com caminhão, muitas vezes é por isso. Então, assim, quando você muda toda a dinâmica veicular, você afeta tudo isso. A dirigibilidade do veículo, quando adapta um amortecedor, tem muita gente adaptando, e o mercado faz muito isso. Primeiro que já tem uma perda de garantia. Se a gente comprovar isso, tem uma perda de garantia instantânea. Tá? Na hora acaba a garantia. Mas o mercado faz. Infelizmente o mercado faz. Tá? Tem algumas que a gente sabe, a Nakata não recomenda de jeito nenhum por causa disso. Tem o conjunto certo. Eu tenho a mola certa para o amortecedor certo. Mas quando a gente fala hoje, principalmente hoje em plataformas, e a montadora trabalha muito com isso, eu tenho a plataforma da Volkswagen, que, por exemplo, eu fabrico o Nivus, o Virtus, o Polo, o T-Cross. Se você olhar, os amortecedores são muito similares. Muito similares. Se você colocar um do outro, você vai falar assim, tem amortecedor que você fala, não, é igual, é idêntico. Só que a calibragem dele muda. A força de amortecimento dele muda. E o mercado faz isso. Tá? A gente tem conhecimento do mercado, por exemplo, instalando peça do Fox no Gol. Ou vice-versa. Porque o Gol é mais barato. Só que a calibragem muda totalmente. E a dinâmica veicular muda totalmente. Eu perco total. Não é que eu vou perder o controle, mas assim, aquela dinâmica que está, aquela calibragem perfeita vai embora. A calibragem a gente recebe muitas vezes informação da montadora, faz uma engenharia reversa. Tá? Vou lá, pego, faço um bitmark. Algumas montadoras, a Nakata não fornece mais para montadora por uma questão estratégica. Nós paramos de fornecer para montadora em 94. Há sim um interesse agora de voltar pelo grupo, mas a gente parou de fornecer para montadora. Então a gente tem dados de montadora desde então, e aquilo que a gente não tem, a gente trabalha com bitmark. Mas existe sim uma calibragem perfeita ali de mola, amortecedor. Então você vê muita gente. Rio de Janeiro é muito comum carros a gás, porque o gás lá é muito barato. E aí existe a mola do GNV. É uma mola porque quando você coloca o GNV tem mais peso no porta-mala, a tendência é o carro descer ali a traseira e começar a bater, principalmente taxista que carrega a pessoa ali atrás. Então eles lançaram uma mola de GNV que eleva a traseira do carro. Só que a Nakata tinha amortecedores especiais para GNV. Nós lançamos uma linha por causa disso. Porque adaptava-se a mola, mas não criaram um amortecedor, por exemplo, especial. E a gente, como o mercado lá é muito grande, a gente criou uma linha especial para GNV. Hoje não tem mais, diminuiu bastante, mas tem muita adaptação sim, e a gente não recomenda de jeito nenhum, porque você perde totalmente a calibragem da suspensão ali. Perguntas? Não? Agora eles vão passar para uma outra etapa de demonstração ali. Passa o vídeo. A gente trouxe, para nossa surpresa, vocês têm um scanner muito similar aqui, né, na unidade, mas a gente trouxe só para mostrar para vocês aí o scanner. Então aí está sendo gerada uma malha para engenharia reversa, e não só para isso. Vocês vão ver que a gente está simulando, tirando parte dimensional. Então eu gero relatórios, gero uma infinidade de coisas aí. É o que a gente fala aí na indústria da indústria 4.0, 5.0, né, que é o futuro. Deixar de medir algo no paquímetro, num traçador de altura, e partir para um scanner, que é uma medição muito mais precisa, muito mais garantida. Além de ter uma malha ali que se for precisar fazer uma comparação, e é um arquivo vivo. Tá? E se eu precisar extrair alguma informação dessa peça daqui 20 anos, isso está arquivado lá para a gente.
Eu não preciso mais ter um arquivo físico na fábrica. Então eu tenho lá esse arquivo, vou lá, estou com uma dúvida, pego o arquivo de desenvolvimento, tá, qual que é a medida tal de tal lugar? Aí ele mostra, ele vai fazendo um dimensionamento básico, mas eu posso tirar qualquer medida ou comparar a qualquer momento a peça que a gente está produzindo com a peça que serve de referência. Tá? A precisão do scanner, aquela linha que vocês estão vendo ali, que tinha essa linha aqui, ó, que eu desliguei. Essa linha aqui, ó, é uma etiqueta. Tá? É uma etiqueta que ele pegou, e a gente tem alguns casos aí, quando o Denilon está mais inspirado, que ele pega até a gravação da etiqueta. A camada de tinta que está em cima da etiqueta aparece para a gente. Tá? De tão preciso que ele é. Isso para engenharia, quando a gente vai para engenharia, para desenvolvimento de produto, é o mundo melhor que a gente tem. É ter o arquivo, ter o dimensionamento comprovado. Eu saio de uma medição manual e fica ali evidenciado para mim como mediu, de que forma mediu, tá? Da onde foi o ponto de referência, tudo está ali, ó. Então, vocês têm aqui, é o que a gente falou de futuro, aí, de qualificação. Tá aí um negocinho, aquele metrologista antigo, metrologia vai existir sempre, tá? Sempre vai ter a área de metrologia, você sempre vai ter que fazer o curso básico de metrologia. É igual o desenhista. Eu brinquei com a Samara, brinquei com a menina, com o rapaz, eu falei, primeira coisa, vai fazer o curso de prancheta. Tá? Na nossa época, na época mais antiga era nanquim, depois a gente tinha as lapiseiras lá, a tal da régua T, difícil ver hoje isso numa faculdade, mas faz o curso de prancheta primeiro. Porque você tem que saber interpretar um desenho, ler um desenho, para depois ir para um software. Não adianta nada eu não saber ler um desenho e querer ir para um software, porque eu vou te dar um desenho em 2D, você vai olhar e falar, por onde eu começo? O que é esse bicho aqui? Esse monte de linha, com esse monte de número, com esse monte de coisa aqui. Entendeu? Se o cara não souber interpretar um desenho, meu amigo, não vai para um software de modelamento que você não vai chegar num nível que você pode ser que você chegue no resultado, mas de uma forma muito dura, vai perder muito tempo. Tá? Mesma coisa ali. Antigamente você referenciava para modelar por um desenho 2D, por linhas. Aqui eu pego a malha, jogo no software e começo a traçar em cima dessa malha aí. Eu vou começando a modelar por cima dela. Então eu tenho uma rapidez muito grande. Tá? A gente estava comentando, alguns componentes são importados. Isso aqui é um componente importado. Entre eu extrair a malha dele e mandar lá pro fornecedor, lá na China, e ele me mandar uma amostra, 60 dias. Tá? 60 dias para ele pegar isso aqui, fazer uma ferramenta, estampar e me mandar. Tá? E aí a gente vai analisar. Como que vamos analisar? Vamos pegar um paquímetro e sair medindo? Não. Escaneia o componente, eu tenho a nuvem de pontos dele, sobreponho no outro. Tem uma análise aqui, ó, rápida, em questões de segundo, ele vai falar, ó, isso está diferente aqui, ali, aqui. Eu gero o que o software faz, são essas etiquetas aí, fala, ó, qual que é a diferença que tem entre as superfícies. Ele vai falar, ó, 2 décimos, 3 décimos, 1 milímetro. Então tem uma análise muito rápida, muito fácil de se fazer. Tá? Pode passar. A gente tem vários, na verdade são tutoriais que a gente cria, mas tem vários aí, ó. Que é o amortecedor que a gente escaneou, tá até o prisminha lá, depois a gente limpa essa imagem, tá? Mas ele começa aí escaneando e gerando a malha lá. Vai extraindo o que quer, vai pegando o que quer, ó. Não quero, só quero isso, o prisma fica de fora, vou extrair esse dado aqui. Tá? Ó, vai jogar o prisma fora, aí que vai fazendo. É isso quando a gente fala de qualificação também, tá vendo? Você tem N vertentes, cabe a gente saber trabalhá-las. Tá? Mais alguma coisa? Alguma pergunta, dúvida? Israel, Denilon, Matheus, né? Eu agradeço em nome do Instituto, né? Acho que esse tipo de riqueza, né? Essa pergunta que o Guilherme coloca, né?
é o despertar de uma curiosidade para um mundo que às vezes não se tem contato, apesar de atuar já numa indústria, né? E essas perspectivas que vocês estão ouvindo trazem aí à tona os potenciais momentos e de qualificação, né? Tanto o momento agora traz uma reflexão daquilo que eu preciso fazer, daquilo que eu preciso buscar de conhecimento, até para projetar-me numa indústria. Então, isso é bastante importante, e nesse momento eu agradeço vocês para estarem trazendo esse conhecimento para nós. E sei que vocês estão instigados aí, né? São muitas informações, claro, mas que trazem à tona algumas potencialidades de atuação para vocês em dado momento. Então, eu acho que isso é uma interface universidade-escola, né? E aí a empresa é um momento de aplicação. Então, a universidade e a escola precisa ser sintonizada sempre com esse ambiente corporativo, industrial. Né? Nós estamos nos cursos que são formadores de matéria-prima, né, de trabalho para a empresa. E aí esse processo de alinhamento e de lapidação que a indústria faz quando vocês vão fazer estágio ou estão tendo a primeira oportunidade já como efetivo, né? Tudo isso é agregador. Então, espero que vocês tenham aí se sintonizado, né, nesse enlace de conhecimento que a equipe aí da Fras-le nos trouxe nessa oportunidade para aprofundar, né, e instigar. Talvez curiosidades e até pensar, né? Daqui a pouco eu preciso fazer um curso para me capacitar, né? Para buscar atuar em algo que a universidade não trouxe, né? A instituição de ensino não vai trazer todos as lacunas vão ser tapadas, né? Todo o conhecimento necessário. A gente vai precisar correr atrás. Então isso é bastante importante. E esse momento que vocês veem aqui, eu agradeço, né? Você, na figura do representante da Fras-le, como também agradeço o Guilherme, que é o que possibilitou também o nosso contato, né? A equipe, o Denilon e o Matheus, a Mariana, né, que fez a ponte aí, e que tenhamos outras oportunidades. Né? Isso é muito saudável. Obrigado, viu? Mais uma vez, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, a gente agradece, e mais uma vez a gente deixa aberto aí a porta da Fras-le, da Nakata, para recebê-los lá, quem sabe um dia, para vocês verem. Obrigado, professor. Obrigado. Viu? Para vocês verem lá, como o professor bem disse, de repente sentirem uma fábrica, como que funciona uma fábrica, muitos não viram, a gente vê isso bastante lá na indústria, lá aqui principalmente. Então fica aberto o convite. Só volta a apresentação, tem meu contato, vou deixar o meu contato, caso alguém tenha alguma dúvida, por favor. Caso alguém tenha alguma dúvida, algum interesse acho que saiu, peraí. É o último slide lá. Isso, pulou. Fica o meu contato, caso alguém tenha interesse, quer mandar alguma dúvida, eu tenho meu e-mail. Vai disponibilizar. Voltou de novo. E aí fico mais uma vez de novo as portas abertas aí para vocês irem lá e visitar, tá, gente? É o que o professor bem disse. A gente brinca, põe uma pulguinha ou um marimbondo na cabeça de cada um de vocês aí, tá? É aquilo que vai ficar, de repente despertar algo para vocês aí. É isso que a gente tenta trazer. Lógico, tem uma infinidade de material, a gente podia ficar discutindo aqui horas e horas, tá? Mas é como a faculdade, a gente vê bastante coisa, pincela por algo para a gente ter o conhecimento e busca se aperfeiçoar por isso. Tá? A gente faz aí todos os cálculos 1, 2, 3 e 4,
faz umas integral, derivada meio doida lá, se estrangeiros aí sofrem com isso. E tem alguns que vão aplicar, outros não, mas a gente sabe que existe. Tá? A inteligência artificial está aí, ela vem nos ajudar com alguma coisa, mas a gente tem que saber perguntar. Se a gente não souber perguntar e não souber o que ela está falando, a gente pode acabar tendo um problema. Porque, rápido só, desculpa, professor, me alongar, a gente teve um caso lá que foi... O rapaz, ele tentou ser proativo, a gente estava com um problema um problema não, a gente queria substituir um componente dentro do amortecedor, que é um anelzinho de plástico que está ali, de nylon. E aí o rapaz, tendo a proatividade, coitado, ele não tem informação, ele foi perguntar para a IA o que era melhor substituir isso. A IA falou para ele que talvez seria uma possibilidade de substituir por chumbo. Tá? E aí, coitado, ele veio na maior boa vontade e a gente eu comecei a debater. Eu não posso assim, crucificá-lo, porque ele tem as limitações. Eu falei, tá, mas vamos analisar. Eu preciso de uma deformação elástica, o chumbo ele sai de uma deformação elástica e plástica para muito rápido, tá? Então, será que é o componente? Ah, não é, né? Eu falei, então é isso que está aí. A IA está aí. Só que se a gente não souber perguntar e não souber interpretar o que ela está falando, a gente pode acabar sendo prejudicado. Tá? E é isso que a gente tenta trazer para vocês. É um norte na questão de uma empresa, de um grupo. Tá? Então, não tem, se a gente se aprofundar de dinâmica veicular, de amortecedor, de fabricação, te garanto que a gente vai ficar aqui noite adentro e até amanhã. Hein? Obrigado, Israel, aí pelas suas colocações. Uma salva de palmas aqui para o pessoal da Frasle. Então, nós vamos encerrando essa segunda noite da Semana de Engenharia. Amanhã nós temos uma palestra com um profissional da GM. Amanhã nós teremos um carro elétrico exposto aqui no saguão do Instituto, a partir das 18h30, mais ou menos, né? Ele deve chegar. Vocês agora têm a presença lá na lista para ser assinada e o QR Code para certificação, tá bom? Até amanhã, pessoal. Obrigado a todos.